Aqui connosco o Paulo Gomes, também conhecido por Paulo Games. Ele é neste momento o atual CEO, diretor de criação e produtor da Big Moon Studios, já devem ter ouvido falar. Tem uma vasta experiência, 20 anos de experiência de produção de software e filmes, 15 anos de experiência de gestão de equipas, coordenação, produção executiva de videojogos, séries de animação, curtas-metragens. É autor de alguns livros e de alguns outros filmes. Eu não vou gastar o tempo maravilhoso que ele concedeu ceder-nos. Eu não vou poder estar aqui nesta apresentação, mas tenho a certeza que vocês vão estar imensamente atentos, vão tirar proveito, vão colocar questões e depois vão-me contar. Ok? Uma boa sessão. Obrigada, Paulo. Depois vemos a questão do áudio, mas pode ir o resto para falar. De facto, eu sou Paulo Gomes. Eu já estou a ficar um bocadinho velho nestas andanças, porque tenho 45 anos e para o próximo ano já deverei estar a fazer cerca de 30 anos na indústria. Portanto, entre várias situações, já fui também CEO de empresas de distribuição de videojogos, já fui CEO de outras produtoras, já fui programador de videojogos, já fui várias coisas. Tenho 27 ou 28 jogos lançados no mercado, portanto já é há algum tempo. Só para perceberem, eu quis abrir só este só para falar um pouquinho mais pessoal e depois a seguir vamos falar sobre o projeto. E naturalmente o objetivo daqui, e na altura tínhamos comunicado, era estarmos essencialmente disponíveis. Eu estou disponível para, depois de apresentar o projeto, que foi um pequeno resumo do que é o Dakar 18, que é um jogo que está no mercado, falarmos também qualquer dúvida, qualquer questão, que naturalmente eu não conheço a audiência, certamente existem questões, seja quais forem relativamente a isto, que então depois conduzimos a conversa. Eu próprio sou aquele indivíduo de facto que está ali no meio, isto foi uma fotografia tirada em 2006, com um conjunto de amigos, Chris Crawford, Joseph Follen, o Alexander Fernandes, eu próprio, Jason Della Roca. Pronto, isto é um conjunto de malta. O lado esquerdo, Chris Crawford, é um indivíduo muito conhecido no Interactive Storytelling, foi autor dos primeiros jogos da RTS, aliás, do primeiro jogo da RTS, entre ele e um outro amigo meu, por exemplo, são pessoas mais velhas de idade. Portanto, foram feitos por eles, eles criaram o conceito do RTS, ou seja, trouxeram do turn-based para runtime. Ao seguir tem o Joseph Follen, que foi durante muitos anos o presidente da Roja Mãe. Ele agora dá aulas na Califórnia do Sul, South California University e na Colômbia. Mas durante muitos anos ele foi também o presidente da Academia de Artes e Ciências de Los Angeles, Artes Interativas, IAS. O Alexander Fernandes é um indivíduo que agora está com um projeto na Ásia, na Malásia, coisa assim do género, mas teve durante muito tempo, tinha na altura a Streamline Studios, que era da Holanda. Ele é holandês, mas já está há muitos anos, já depois disto. Cada um de nós teve os seus rumos, não é? O Jason Della Roca é quebequiano, ou seja, é do Canadá, era na altura, já não é, presidente da International Game Developers Association. Isto são pessoas, por isso é que eu estou a dizer, já tenho um bocado de anos, porque estamos a falar de 2006, onde é que vocês estavam em 2006, não é? E portanto já estamos em 2018, e isto já na altura é um dos amigos, e há muitos outros amigos. Isto é só para demonstrar que a vida faz isto, de momentos. Portanto já fui uma série de outras coisas, mas vamos falar um pouco mais à frente. Videojogos. Portanto, eu fiz aqui uma coleta dos 27 videojogos que eu lancei, ou como produtor executivo, ou como diretor de jogo. Foram estas as funções que eu faço. E, portanto, lembro-me perfeitamente de 2008, o Toy Shop foi o primeiro jogo lançado, eu fui produtor executivo do jogo, e foi em 2008, o primeiro DS nacional. O Enigma 7, aliás, curiosamente, ele acabou por ser lançado primeiro o Enigma 7 depois do Toy Shop, portanto, numa página online, depois a seguir que foi feito o relaunch, porque houve um soft launch, isto também nessa altura. Depois o Hospital Hustle, também foi para a Wii e para a DS. Relançamos o Toy Shop Tycoon, Hysteria Hospital, Wii, DS, depois Defenders of Law,
History Hospital outra vez, depois o World of Evenings em PC, e parou aí em termos de, na altura da Game Invest. Depois, já na Big Moon, começamos por uma empresa pequena, a fazer ports, basicamente, ou seja, fomos convidados para pegarem jogos que já existiam no passado. Por exemplo, no caso do North and South, são jogos que, um jogo que tinha sido muito famoso no Amiga 500, portanto, na altura, e que depois houve a necessidade, houve quem ficou com os direitos, na altura uma empresa alemã, e que nos convidou para remontarmos o jogo, ou seja, remontar o jogo é refazer o jogo tudo completamente. A única coisa que fica é o game design, ou seja, manter o gameplay, porque a pessoa vai pegar um retro game que existia numa determinada plataforma que deixou de existir, e há que o remontar outra vez, e foi assim que foi feito, neste caso, mantendo o original, mas tudo feito desde o início. Fui produtor aí. Entretanto, começamos a fazer carros para o WRC3, e nesse caso foi para o WRC3 aqui, eu fui produtor de arte. Depois, pelo sucesso do WRC3 para a Milestone, passamos a ter MotoGP 13, a fazer as motos para o MotoGP 13. Entretanto, aqui no meio, trabalhamos no Jagged Alliance Back in Action, outro port, ou seja, era um jogo muito famoso, turn-based, de PC, que, por isso se chama Back in Action, portanto, foi baseado no Jagged Alliance 2, e foi remontado, e portanto nós fomos uma das equipas que o fizemos. Depois a seguir, um produto completamente nosso, de fio para fio, não foi port, foi criação, foi o Trapped Dead. O Trapped Dead foi feito para multiplataformas, foi o primeiro multiplataformas que nós fizemos na altura, e aí já é o conceito, tudo, portanto é um action RPG, tipo o Diablo Based Game, mas com um conceito completamente diferente, porque naturalmente estamos a falar de pegar nos B-movies de horror dos anos 80 e repensar no jogo naquela época. Portanto, e foi, por exemplo, eu achei imenso aquele projeto. WRC5, portanto, naturalmente mudou-se o IP owner, ou seja, o promotor neste caso do jogo, que deixou de ser Milestone, passou a ser Big Ben, mas fomos contactados para fazer mais carros, voltamos a fazer mais carros. Normalmente nós fazemos 2 em 2. Porquê? Porque, por exemplo, fizemos para o WRC3, não fazia sentido nos encomendarem para o WRC4, porque a grande parte, 90% dos carros são os mesmos, e portanto o resto alguém faz. No WRC5 e WRC6 a mesma coisa. Nós não participamos depois no WRC7, porque logo automaticamente estávamos a trabalhar no nosso projeto de racing. Entretanto, trabalhamos no Listening Battle Mage, que foi um projeto muito interessante, em CryEngine. Nós não fomos os designers originais, isso foi a Shaden, uma empresa americana. Nós o que fizemos fomos convidados para pegar no projeto original e lançá-lo nas consolas. Ou seja, ele já existia em PC, no Steam. Um ano mais tarde convidámos porque eles não tinham esse know-how e porque houve um outro problema, porque eles usavam uma tecnologia que ainda era baseada na tecnologia anterior, portanto, PlayStation 3 / Xbox 360 e, portanto, tinha a ver com a versão do CryEngine e, portanto, é preciso remontar isto numa versão que desse para a PlayStation 4 e para a Xbox One. O que fizemos foi um projeto bastante interessante, adorei este projeto. Outro projeto mais complicado, mais difícil, foi o Halligan's Game. Basicamente, isto é um projeto que não tem uma história. Eu costumo dizer que estão quase a chegar aos 30 projetos e cada projeto tem a sua história. Tinha aqui uma história para contar, porque cada um tem coisas boas e coisas más. Este, por exemplo, foi muito complicado porque o Halligan's Game foi baseado num projeto de uma empresa russa que se chamava-se Dead to Spice 3, neste caso. E o projeto em si, portanto, foi feito há muito tempo atrás e foi cancelado por um publisher chamada First Sea, portanto, uma altura grande ou maior publisher russo. E o que aconteceu foi que nessa altura estamos a utilizar o DirectX 9 e, portanto, e assim foi feito o Dead Spice 3, que foi cancelado, ou seja, não foi terminado, ficou ali 60%. Entretanto, uma empresa americana, que é a Maximum Games, resolveu comprar essas sources e adivinha quem é que mandou para Portugal para fazer o jogo. Basicamente, pegamos essas sources que eram DirectX 9, pronto, como devem calcular, o DirectX 9 é muito antigo, não é? E nós tivemos que passar para DirectX 11, mas na altura foi para o 11, e torná-lo compatível com, inserir lá dentro tudo que tem a ver com as bibliotecas, SDKs, etc., para passar no compliance da PlayStation 4 e na Xbox. E pronto, tudo foi refeito, tudo tem a ver com fazer e executar. São dois projetos muito interessantes em que não teve nada a ver em termos de game design nosso, não é? Por exemplo, o Trapped Dead é todo o game design nosso, estes não foram, mas foi desafios do ponto de vista tecnológico muito interessantes. E nós crescemos imenso com isso. Depois, o Syndrome, fizemos uma parceria em que
mais uma vez o nosso know-how levado para as plataformas, nomeadamente para o VR, com a Camel 101, ou seja, eles tinham o conceito inicial, vieram fazer o pitching connosco. Nós achamos que se calhar é interessante fazermos uma experiência, andávamos a ver se calhar, qual era a experiência que devíamos fazer para fazer, digamos, um teste experimental com o VR e aceitamos o desafio deles. Eles fizeram a parte base PC e quando foi chegar ali a meio, digamos, os níveis já estavam montados, nós, ok, agora tratamos nós. E aí, portanto, remontamos aquilo tudo em termos de consolas e depois lançou-se isso nas várias plataformas. Temos a Demon's Age, este é um projeto que, portanto, aí este já tem uma história, porque é um turn-based baseado em Dungeons and Dragons. Depois, naturalmente, este que foi de facto o nosso maior projeto até agora e do qual naturalmente levou-nos a um patamar diferente do que tínhamos feito anteriormente, totalmente feito, ou seja, digamos que é um projeto que acaba por ser como o Trapped Dead Lockdown, com a adição de que este é um publishing nosso, aliás é um co-publishing com a Deep Silver, mas basicamente o que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós aqui tivemos que assegurar reunir todas as condições, não só para o desenhar, para o criar, mas também para o distribuir. Naturalmente, nós não temos armazéns, não temos lojas, não é? Nós não temos fonte distribuidora, porque tínhamos que nos associar depois nessa parte com quem tivesse essa capacidade de venda, sobretudo no retalho. E daí chegou a questão da Koch Media, que é, digamos, que tem a marca Deep Silver e que fez essa parte de trabalho. Mas todo o resto vai desde o conceito inicial ao licensing do Dakar, portanto, quem tem todos os direitos, desde a Peugeot, desde a Red Bull, desde tudo que ali está, é a Bimbo, não é? Nós depois é que fazemos em acordo com terceiros. Há um outro projeto que, interessante, devia ter saído antes, e são as vicissitudes do normal, que é o Policy Simulator, um projeto que já devia ter saído há um ano, mas, basicamente, porque não é ao contrário do anterior, em que é totalmente controlado pela Big Moon, a Big Moon é que decide o que faz, porque é um projeto nosso. O Policy Simulator 18 é um projeto que não é nosso, é um projeto de uma empresa chamada Astragon, uma empresa alemã, e que é muito focado em jogos de simulação, e que nos encomendou este trabalho. Por decisões deles, eles quiseram alterar coisas depois a meio, e portanto tivemos que esperar que nós acabássemos o Dakar 18, porque estava aí a meio, depois, agora voltamos para a produção quando este estiver, e agora está, digamos, inquieto para sair, deve sair a qualquer momento, ou esse 18. Portanto, acabou por um projeto com tecnologia anterior sair depois de uma tecnologia, de um outro que fizemos depois, mas isso são coisas que acontecem no mercado, há essa grande variação. Portanto, isto são alguns dos jogos que já foram para o mercado, dos quais eu tenho créditos, como eu disse, como game designer, game director, ou como produtor executivo, mas, no entanto, só pensando nos últimos 12 anos, já nem sequer vou para trás, porque para trás a situação é diferente, porque antes de há 12 anos eu diria que era muito mais académico do que era profissional. Embora eu já tenha muitos anos nisto, mas a verdade é esta. Os últimos 12 anos foram, naturalmente, e faz todo sentido, mais intensos do ponto de vista da produção internacional. E, no entanto, dos 12, eles seriam muitos mais, ou seja, dos 12, e, no entanto, nem todos viram a luz do dia. Isto serve só para vos transmitir que é normal na indústria que nem todos os vossos filhos vão ver a luz do dia, não é? E isso, ou mesmo, por muito que isso vos custe, é perfeitamente normal que isso aconteça. Portanto, eu estou a falar que a minha história não será diferente da vossa. Não é? Não sei se me estou a fazer entender, e quero que vocês compreendam isso, não é nenhum drama, é o que é. E, portanto, a não ser que alguma coisa me surpreenda, e os processos criativos são esses mesmos. Isto significa o quê? Por exemplo, claro que eu tenho um grau digamos, de tristeza ou até de frustração se o meu projeto, que demorou-me 3 anos a fazer pré-produção, que seja cancelado. Comparado a um projeto que, por exemplo, ainda tenha demorado 2 anos a produzir e é cancelado mesmo. São coisas que afetam, porque o tempo dedicado ao projeto é completamente diferente. Não é? E isto só para vocês perceberem, por exemplo, vou dar um exemplo. Existe um jogo que chamava-se Monday Night Combat, aliás, que teve muito sucesso há uns anos atrás na Xbox. É um MOBA, foi o primeiro MOBA, First Person Shooter MOBA Game. E, portanto, e na altura havia os MOBAs dos Dotas, obviamente, mas neste caso em First Person. E que foi feito por uma empresa de Seattle, e que teve um sucesso, e depois acabou por haver uma transferência de IPs para outra empresa que nos desafiou em fazermos o Monday Night Combat 2.
e trabalhamos com ele nesse projeto durante 2 anos e ao final de 1 ano e meio, quando o projeto já estava em QA, a empresa faliu. O nosso povo já faliu. Para além de nos ficar a dever uma quantia na altura considerável, isto foi em 2014, faliu em 3 de dezembro de 2014. Para além disso, 2 projetos estamos a trabalhar com eles, ficaram assim, eles eram os donos dos IPs, a partir daí nós não temos qualquer controle. Não é? E portanto, só para perceberem que essas coisas acontecem, este dinamismo, estas coisas são normais. É claro que um projeto estava com 3 ou 4 meses de produção, nós não tivemos tanta paixão quando um que já estava pronto, que nós tínhamos dedicado durante tanto tempo, e não sei, não é mesmo. E o que acontece não pertence à lista, nem vai para o wiki, nem vai para lado nenhum, nem está nos meus créditos. Nenhum dos meus créditos tem jogos que eu não lancei. Só os que lancei. Portanto, é para dizer que, apesar de serem lá 27, eles foram mais. Só que os outros não contam. Não é? Outra questão que eu queria concluir é que, uma coisa que vocês sabem bastante relativamente ao mercado dos videojogos, o mercado, claramente, o mercado de mídia que superou, e é o que nós já esperávamos, portanto, eu recordo perfeitamente dos anos 90, e mesmo no início do século XXI, estávamos a discutir que, na passagem dos anos 90, a conclusão dos anos 90, estávamos a dizer que víamos o gráfico dos mídias interativos, neste caso os videojogos, a crescerem, e a já quase a apanharem o que estava em queda, que eram os mídias, neste caso a música, a indústria de música estava em plena queda, com o processo de digitalização, e que era a parte que estava a ganhar nos videojogos, estava-se a perder na parte da música, não é? Por meio do retalho, não comprava o DVD, o CD, o vinil e por aí fora, estava em queda em termos de comercialização. A parte de cinema e televisão também estava em queda e, portanto, nós olhámos nos anos 90 e verificamos, ok, isto daqui a mais uma década, nem o somatório, é fácil de ver, vemos o grau de inclinação do ângulo das setas ao longo dos anos, e se as coisas se mantiverem, significa que os videojogos vão ter uma capacidade, do ponto de vista de albergar financeiramente mais verba e produzir earnings, mais do que as outras duas indústrias, neste caso a música e a televisão para o cinema, todas juntas. Não é? E o que acontece agora é que a indústria de videojogos, de facto, tem mais rendimento do que todos os outros, juntos. Não é? Todos os outros é uma só, mas também temos que perceber que existem muitas áreas na área dos videojogos. Eu aqui fiz apenas uma pequena ilustração em que tem online, onde temos pay to play ou free to play, temos a parte mobile, temos a parte PC consoles, por fora. Nós, a Big Moon, assumiu, fez parte da estratégia que eu próprio desenhei, em que iríamos para PC e consoles. E era aqui que nós íamos atacar. Não dá, outro conselho que eu vos dou, que não dá para agradar a gregos e troianos, não dá para ir para todos os mercados. Há que definir qual é o rumo que nós queremos ser e queremos ser conhecidos daqui a uma década ou daqui a 2 décadas. E, portanto, independentemente do que fizemos, somos fiéis a isso e foi esse o nosso objetivo. Isto, eu vou passar para o outro. Há uma frase que eu costumo sempre dizer, que é, mesmo em alturas muito críticas, que parece tudo impossível, não dá, mas há um momento em que nós conseguimos, em que as coisas são feitas, são concluídas ou são colocadas no mercado, então aí já deixou de ser impossível. Portanto, essa é uma parte muito importante. Pode sempre parecer impossível até estar pronto. Já agora, aproveitando e saltando aqui para o outro slide. Ok. Sobre o projeto que estamos a falar agora. Vamos só ver se isto corre. Não estava a correr. Isto é os últimos anos da Big Moon.
isto foi o que tínhamos feito, um resumo de coisas que fizemos antes do Dakar 18. Portanto, por isso é que aparece o Police Simulator, porque já estava suposto a sair antes de coisas. No Dakar 18, uma questão importante. O Dakar 18 acaba por ser a sequência normal, vocês vão perceber o que é o desejo da Big Moon e neste caso, muito personalizado por mim próprio do ponto de vista estratégico, não tanto do ponto de vista de execução, porque de execução somos todos nós executimos, todos fazemos parte do projeto, mas do ponto de vista estratégico, obviamente, é da minha responsabilidade. E o Dakar acaba por ser o quê? Uma continuidade normal da demonstração da nossa capacidade produtiva do ponto de vista dos racing games, sem que seja mais um racing game normal. Ou seja, aquilo que eu vos quero mostrar é que o nosso objetivo foi, ok, nós temos que entrar, e se nós entramos numa área, poderia ser RPGs, poderia ser First Person Shooters, neste caso são Racing Games, e se o nosso Rally Racing Game for comparável com o WRC, ou for comparável com o Dirt, ou outra situação desse género, nós temos que ter noção que vamos ser cilindrados. Isto é perfeitamente normal, porque não pode a Big Moon, com poucos anos de existência e com a sua humildade, apesar de já ter feito um grande esforço, não é comparável com uma empresa que tem uma capital de risco forte na Inglaterra, aliás, e que tem um passado de 30 anos, que é o caso da Codemasters, e poder, com a arrogância, acharmos que nós agora sabemos mais que eles. E pá, isto não pode ser. Não é? E se formos ser comparados, naturalmente será um produto ao lado do outro, sendo que um nunca, na sua maior parte das suas features, não irá ultrapassar o anterior. Portanto, é um aspecto bastante importante, que é o vosso posicionamento no mercado. Ou seja, quando vocês querem posicionar algum produto no mercado, têm que perceber por que razão alguém não vai gastar o seu dinheiro a comprar o A para comprar o B. Não é? E também não serve de forma a pensar-se, pois, mas se aquele jogo saiu neste ano, ok, é vantajoso que não esteja a colidir no ano do lançamento, porque depois, onde é que eu vou pôr os meus 60 euros, não é? Mas acontece também que, se eu tiver uma experiência muito agradável no ano passado, e este ano eu vou gastar, estou à espera de uma experiência no mínimo igual ou superior. Não é? Se porventura, porque todo o meu sistema sensorial está à espera de algo e depois tem uma experiência pior, isso vai-se ressentir naquilo de eu não gostei. O jogo pode ser fantástico, mas porque eu tive a experiência anterior comparada, não foi boa, ou seja, não foi melhor, então há este conflito. E para isso, por isso é que nós não fomos buscar nenhuma outra marca que fosse, de alguma forma, já explorada no mercado, fomos buscar uma marca e fizemos o design dela de forma a que isto é novo. Isto, ok, vocês estão a ver os jogos de racing, são estes, ok, e o nosso não tem nada a ver. E portanto quisemos posicionar isso. Obviamente, houve aqui e ali questões que tivessem mais ou menos sucesso. Mas vamos analisar. Este projeto, vou mostrar vários vídeos. Este vídeo foi o primeiro que foi feito. Foi feito numa técnica diferente dos outros. Os outros é in-game, tudo o resto que vem a seguir à frente é gravação de, olha, quem a gravar. Windows G e está a gravar, não é? Portanto, é streaming direto. Aqui não. Aqui o que nós fizemos foi, tudo aquilo que vocês vão ver é montado no Unreal, a pipeline é diferente, mas nós não temos o jogo ainda. Portanto, o que nós fizemos foi uma cinemática feita com o render do Unreal. Mas não há preocupação se o mundo está aberto ou não, porque as câmaras são fixas. Estão câmaras ali e aquilo é o que se vê. Não é? Ou seja, um dos desafios que nós tivemos, naturalmente, para poder correr, é colocar um mundo tão grande, um streaming tão grande, que é o maior, isso não há hipótese. Nosso, de facto, há uma application que está a decorrer para o Guinness, precisamente para ultrapassarmos o anterior, que foi o Fuel, com 14.400 km², e o nosso é maior, mas, obviamente, ao termos esse streaming todo, tens que, em contrapartida, comprometer outros aspectos. Quando estamos a falar em que quisermos só fazer uns shots, obviamente nesses shots, tu podes desligar tudo o resto e tudo aquilo que queres fazer é exportar. Para além disso, como isto é uma exportação feita frame a frame, o Compose depois dá uma qualidade gráfica ótima, embora, ou seja, não há aqui a preocupação neste, e vocês vão ver tecnicamente a diferença, não há a preocupação do frame rate. Porquê? Porque isto aqui, mesmo que haja aqui pausas, depois no Compose final, sai bem. Não é? Portanto, não há mais problema. Agora, é de facto, os assets que aqui estão são os mesmos assets do jogo, e é para vocês terem essa noção, são os mesmos assets do jogo, a personagem, a animação não são, as animações são só, o que é só para isto são as animações,
a maneira de exportar e fazer o compose, e naturalmente e as câmaras que foram pensadas só para a cinemática. Mas foi na mesma em Unreal 4, foi utilizando os mesmos assets que depois mais à frente. Não foi, por exemplo, já para perceberem, a moto que aqui está é uma moto que é uma KTM 2017, que era aquela aqui para o jogo, mas depois a KTM mudou o modelo e nós tivemos que refazer o modelo e vocês vão ver que no jogo não está esta KTM, porque esta KTM, quando foi produzida durante a produção, não tínhamos conhecimento que a marca ia mudar o modelo. E, portanto, mas o Sam Sunderland é o mesmo, portanto, neste caso. Peggy 7. There are tales of an ancient myth buried deep in the sands, carved in timeless stone, unforgiving, unbreakable. You can see it in the eyes of those who have faced the challenge. As partículas daqui também eram Houdini e no jogo são popcorn. Pronto, mas isso eu lembrei-me de repente, estava a olhar para aquilo e estava, cara, aquilo também foi mudado. Não, porque, naturalmente, quando estamos a trabalhar nisso, há coisas que não existiam na altura, não estavam feitas, pronto, faz pós-produção. Pronto, isto era só para vos dar uma indicação daquilo que eu ensinei. Portanto, a reinvenção. Portanto, a primeira questão importante é que nós quisemos fazer algo diferente. Eu referi isso há pouco e só para vocês perceberem. Primeiro, nós tínhamos alguma experiência, já temos feito alguns RPGs, já foi o caso, temos trabalhado no Demon's Age, temos trabalhado também no Liston Battle Mages, etc. E, portanto, para nós, o role-playing era uma coisa interessante de vermos o que é que poderíamos utilizar da nossa aprendizagem nesse sentido, fazer mix-up com racing. O que aparentemente parece uma coisa que não se pode unir, mas não é verdade. E, aliás, eu tive o prazer de depois também várias vezes ir visitar o Dakar. Neste caso não acontece no Norte de África, acontece no Peru, na Bolívia e na Argentina. Estive lá no ano passado. E de facto, e acompanhar todas estas equipas, e de facto isto fez-me sentir que realmente estamos perante uma grande aventura, muito mais próximo do RPG do que propriamente de racing em si. Com a exceção da questão dos carros. Se calhar em vez de carros se chamassem a cavalo, tinha um pouquinho clássico, natural. Então, a primeira questão importante é que quando nós normalmente vamos escolher um jogo de racing, tudo está concentrado na viatura, ou seja, nos carros, ou nas motos, ou seja o que for. E não existe personagem. O personagem és tu, e quando muito vês um boneco que está agarrado ao volante, se estiveres em primeira pessoa, foi em terceira pessoa quase que é, e portanto mais nada acontece. Aqui não. Aqui uma das coisas que nós tivemos que fazer foi, de facto, tu não és o carro, tu és a personagem, és o piloto. E tu escolhes o piloto tem que ser um personagem real, que existe, tem um nome, pode ser o Sam Sunderland Matias, pode ser o Juan Barreda, não interessa, tem um número, tem uma história por trás. E isso foi para nós importante mudar logo a partir daí. A segunda questão é que, então, se a tua personagem é, de facto, o piloto e não é o carro, então o que é o carro? O teu carro é o teu utilitário principal. A tua arma para conseguir atingir os teus objetivos. Neste caso, nós fizemos essa comparação, que é olhar para o carro como aquilo que tu vais equipar para atingir o objetivo. A seguir, outra abordagem que nós fizemos foi garantir que, e se nós analisarmos o bivouac, o que é bivouac? Bivouac é um acampamento, um camping, em que, de facto, nós fazemos o primeiro stage, no meio das dunas, e à luz no meio das dunas eu vou acabar por encontrar um bivouac,
onde eu tenho lá a minha equipa, com a minha tenda e por aí fora, e estão todos se reúnem à noite, e à noite vão descansar, vão treinar, vão reparar as suas armas, vão reparar as suas coisas para o próximo turno, que há de ser mais um stage. E portanto, isto já me faz lembrar várias coisas que para mim faz muito sentido, faz muito link, e que ninguém tinha feito antes, não sei porquê, para mim fez, e portanto desenhei desta maneira. Ou seja, penso que, para mim, quando vou ouvir voar, é de facto a preparação, onde eu tenho que ver o próximo mapa. Há várias coisas muito interessantes no Dakar. Uma das coisas muito interessantes é que eu sei que é algures ali que a minha aventura vai acontecer. Mas eu não tenho acesso, ninguém tem acesso a saber exatamente onde estão os waypoints. Ou seja, isto não é um rally que tem uma estrada, é no meio das dunas e no meio das coisas, e portanto nós temos que ir à procura. Por isso se chama Rally Ride. Ride é mesmo à procura de. E esse processo de exploração também não é aleatório, é-nos dado qualquer coisa. É-nos vedado completamente coisas como nós não podemos usar um GPS, a não ser o GPS que nos fornecem pela própria organização. E porquê? Esse GPS está específico não para nos dar informação, mas para eles saberem onde nós estamos. E para terem lá uns botõezinhos, um vermelho é se tivermos algum problema de assistência médica, um azul, salvo erro, é para assistência mecânica e um verde para falar. Ou seja, e é isto que temos. Nós sabemos onde estão, se eu carregar no verde, imediatamente alguém em França, nem sequer é de Peru, por satélite, está a falar connosco, acompanhar-nos, sabe onde nós estamos, está a olhar para um video wall enorme, não sei o que se passa, e que tem a ligação direta com os helicópteros, caso seja necessário, darem alguma ajuda no terreno. Portanto, isto processa dessa forma. O que significa que ninguém é permitido sequer a utilização de um mapa. O simples mapa, levar um mapa no bolso, não pode. Se isso acontecer, a pessoa é desqualificada. Portanto, é assim que são as regras. As regras é o inicial. Nós tivemos acesso a outros pilotos antigos, que hoje em dia são nossos amigos, no caso do Ari Vatanen, etc., em que falava como é que era no passado no Norte de África. No Norte de África, nem GPS existia, era mesmo de bússola, e aí era mapa. Era mapa e bússola, e andavam à procura dos waypoints. Há um elemento muito importante que chama-se o roadbook. O roadbook, basicamente, o que nos dizem, nós utilizamos as coordenadas da seguinte forma. Uma bússola vai de 0 a 360 graus, e, portanto, eles chamam de cap heading. Heading é como navegação de um barco ou da navegação de um avião. O heading é para onde nós nos estamos a orientar. O nariz do avião, o nariz do barco. Não é? Para onde estamos a avião. Isso quer dizer que vai de 0 norte a 360 graus, voltamos a norte outra vez. Não é? Vamos para sul, vamos a 180 e assim sucessivamente. Antigamente era mais complexo porque as bússolas, para nós sabermos onde é que está o cap heading, era a bússola do carro, para onde eu for, o avião também tem a mesma coisa, como era magnético, muitas vezes dava conflitos com outros objetos metálicos, nomeadamente o próprio carro. Então tinha que dar-se de 15 a 15 minutos, é o que acontece na aviação também, a fazer a correção para garantir que, porque, reparem, se eu vou daqui tenho que ir uns quilómetros nesta direção, basta que o grau seja, não seja 60, seja 62, percebem o que é que vai acontecer ao fim de X quilómetros. Não é? Eu não vou estar no sítio onde devia estar. Portanto, tudo isto, hoje em dia, aquilo que foi eliminado e que é mais preciso tem a ver com, nós já não utilizamos o magnetismo, utiliza-se o GPS. E, portanto, do ponto de vista de accurate, ou seja, do ponto de vista de acuidade da orientação, é mais correta, não é? Porque nós temos o cap heading que nos diz isso. No entanto, o desafio continua lá. Ou seja, o que me diz é, ok, tu tens que andar 5 km na direção de 62 graus. Então eu aponto o carro para 62 graus e tenho que andar naquela direção até atingir o quilómetro 5. Quando atingir o quilómetro 5, ele diz-me, agora deves encontrar aqui alguns, há sempre uma referência visual, diz um pneu velho ao teu lado esquerdo. E se eu encontrar o pneu velho, estou aqui, ok, check it. Consegui ver o pneu velho. Agora vira para o capo 270. E nós viramos para o capo 270. E agora andas mais 2,5 km. E é assim que as coisas funcionam. Até chegarmos aos waypoints. Quando apanhamos os waypoints, ele faz um sinal sonoro, faz buzz, que acontece a mesma coisa no jogo, é waypoint achievement. E tu colecionas. Cada prova, cada stage, é uma aventura que pode durar entre 250, mais ou menos, a 700 km. Portanto, obviamente, por isso é que também existem roadbooks variados entre motos, carros, caminhões, etc. Porque, naturalmente, uma moto normalmente não aguenta, é uma estafadora muito grande, normalmente não se passa dos 400 km e mesmo assim, reparem, é como ir a abrir no meio das dunas e montanhas e pedras e por aí fora, daqui até Setúbal, não é? Non-stop, imaginem o que é o físico dessa pessoa. E essa pessoa está sozinha, se for motos ou quads. Se forem caminhões, carros e por aí fora, têm sempre o parceiro que o vai dando essa navegação. Portanto, todo este processo é um processo que nunca tinha sido abordado. E nós fomos abordar isso também, não só com o navegador, com os roadbooks, etc. Foi uma questão também muito importante que a tal Open World. Para isso, nós não podíamos ter estradas. O que nós fazíamos no WXC3, MotoGP, etc. MotoGP é track-based, ou seja, são estádios, temos uma pista e, portanto, aquilo é
ela faz o load assim e acabou, não há mais nada. No caso dos WRCs também é a mesma coisa. É muito fácil as pessoas dizerem tem ali uma Shadow que é mais bonita a ver aqui no Dirt Rally ou no Dirt 4 do que no Dakar. Pois, mas é que aquilo já está carregado. Não há streaming, não tem que se preocupar com a velocidade em que eu vou e quanto tempo vai demorar aquele chunk a ser carregado. Podem usar mais malha do que nós podemos usar, porque nós estamos a utilizar um mundo em que, em termos de square, são 18.000 km². Considerando que, só para terem uma noção, um GTA V tem sensivelmente 100 km², 100 km², já é gigantesco. Estou a imaginar o que é 18.000 km². Significa que são 180 vezes duplicado a área do GTA V. Okay? É claro que nós não temos o problema do urbanismo, não fizemos por aí, mas encontramos tudo. Ou seja, sobretudo do ponto de vista do wild, tens desde estradas, tens desde montanhas, tens desde rochas, tens tudo isso. Lodes fartazana, porque tens de ter desde o firewall até o lode onde estás, e mais, tens a curiosidade de poderes sair do carro, entrar no carro. O que significa que a velocidade em que tu andas a pé, se eu estiver a fazer um jogo tipo do Witcher 3, eu tenho uma velocidade máxima que há de ser o meu cavalo a andar. O que é, ainda assim, bastante mais lenta, poderá ser na hora dos 20 km/h, 30 km/h, não mais que isso. Mas um carro pode ir aos 200 km/h. E a velocidade de streaming, carregar e descarregar coisas, tem que se verificar para aguentar um frame rate que nunca pode baixar pelo menos 40 e tal. Senão aquilo, e numa consola como a PlayStation 4 já tem 5 anos, não é fácil. Portanto, isto só para perceberem, de facto, os nossos desafios. Eu vou repetir os desafios. Biggest Open World, portanto, em streaming, que alguma vez foi feito. 5 categorias. Outro desafio, que neste caso, não foi, o primeiro foi muito bem conseguido, estou muito orgulhoso disso. O segundo, ficamos ali a 50-50. Ou seja, nós, depois, nós queríamos fazer uma classe geral que desse para veículos como motos, para quads, para caminhões e para fora. Mas o que acontece é que montamos aquilo tudo, mas o que acontece é que a maior parte dos jogos são separados por categoria. Um jogo de motos é um jogo de motos, um jogo de carros é um jogo de carros, um jogo de caminhões é um jogo de caminhões. Nós tivemos a juntar isso tudo. Ao juntar isso tudo, fizemos os jornalistas, mas depois fazemos aqui um outro pormenor que naturalmente nós já os identificamos e por isso é que a Big Moon quis fazer logo um contrato para fazer de Dakar 18, Dakar 19, Dakar 20. Porque aquilo que não fosse possível, por algum motivo, atingir naquela mestria no Dakar 18, naturalmente iríamos ter tempo de retificar no ano seguinte. E assim sucessivamente. Outra questão, Navigation System, foi pela primeira vez que se vê, e aliás uma coisa curiosa, vocês se perguntarem, mesmo aos próprios elementos da Big Moon, poucos eram aqueles que sabiam sequer que existiam roadbooks. Ou seja, quanto mais interpretavam o roadbook hoje, portanto, para mim, uma grande alegria saber que mais de 53 países, que vai desde a China à China, para dar a volta, passando pela Austrália, por aqui fora, pelo Peru, pelos Estados Unidos, etc. Há toda a gente, enquanto estamos aqui a falar, a jogar o videojogo e pela primeira vez a navegar, que não tinham navegado antes. Portanto, só quem normalmente estava nestas áreas é que o sabia fazer. Há outra questão também importante, outro desafio, que foi que nos custou bastante caro, nomeadamente algumas menos boas reviews, foi o facto de, naturalmente, nós temos 15, nós equipamos o nosso estúdio com cerca de mais ou menos 15 steering wheels diferentes, volantes. Não é? Mais focados no Trustmaster, na Logitech e no Fanatec. Vocês imaginam quantos tipos de devices existem no mundo? Olha, eu não sabia, hoje tenho já uma informação muito mais concreta e tivemos que fazer updates, vários updates, conseguimos resolver isso, por exemplo, no PC até a versão 9, after release, com 9 updates seguintes, recebendo feedback de pessoas que das tantas tinham um volante Trustmaster com pedais Fanatec e com o shifter da Logitech, e esta malta junta isto. Mas depois as coisas acontecem, ou seja, claro que eu não estou a dizer, não estou-me a desculpar, é apenas um desafio. Nós, quando queremos fazer o jogo pela primeira vez, temos que estar, não só lançar o jogo, mas depois estar capacitado para resolver os problemas que o mercado, com ambientes diferentes, vai dizer, olha, o jogo devia funcionar aqui, e, opa, eu nunca imaginei que tu conseguisses jogar o jogo com este ambiente. Portanto, agora já fiquei a saber que isso é possível. Portanto, depois, outra questão importante é aquilo que eu já falei há pouco, tem a ver com nós podemos fazer uma ligação que eu possa andar, posso fazer condução, posso fazer uma série de coisas em conjunto, quer seja em single player ou multiplayer, incluindo aquilo que nós chamamos de multiplayer local ou offline, que é o split screen, dividir o ecrã a meio e estar em duas câmaras a jogar sem qualquer tipo de conflito. Tecnicamente também é um desafio. Um vídeo para desenjoar.
Isto é para apresentar as várias classes. Isto é do jogo. Isto é gravação direta do jogo. Não tem qualquer defeito. Então lá está. Noite, dia, chuva, portanto é tudo simulado. As constelações são simuladas, são exatamente aquilo que vocês encontram no gelado. As constelações climatéricas, a umidade, o ar, tudo é simulado. E são os waypoints que vocês veem desse lado, os roadbooks. Os roadbooks são vistos no cockpit ou são vistos por banheiro. As várias áreas, todas as áreas não são fictícias, são realmente cartografadas e replicadas. São clássicos. O Aribatami, campeão em 87. Okay. Isto foram algumas peças que nós rendemos só na altura, durante o desenvolvimento. São peças do jogo. Este, por acaso, por exemplo, este Peugeot não foi usado. Porquê? Porque a nossa primeira versão de Peugeot foi o 3008, que é este. Mas, entretanto, eles lançaram o 3008 Maxi, que foi a diferença entre o ano 2017 para o ano 2018. Logo, mais uma vez, este foi estar fora e teve que fazer outro. Isso é um exemplo. Esta não, esta já é o Brabec e é com a sua moto, e esta já é a nova Honda, que está correta. Isto é o Ricky Brabec, são screenshots baseados do próprio jogo. Okay? Este é o Alexander Zernan, também no próprio jogo. Este é um Tata, também no jogo. Naturalmente, isto é o vídeo que está parado. Não devia fazer isto. Isto não acontece, na realidade. Espera aí, calma, que isto é a máquina que nos rolou. Olha, afinal. Não sei porquê. Ele não está a puxar. Eu juro que ele não faz isso. Isto treina, não treina tanto. São todos os equipamentos, mesmo do interior, todos eles reproduzem realmente o que é suposto perceber. Outra questão interessante, não sei se isto também vai tremer ou não, já agora, não tem. Tem a ver com os shaders que nós temos. Não, também está a tremer, isto não é assim. Porque a chuva, portanto, a maneira que nós tivemos a reproduzir, mesmo no detalhe da chuva, quer seja no chão, também nos vidros, nos carros, tem tudo a ver com o trabalho do shader que fizemos. Não sei se reparam, se dá para ver as gotas. Sim. Aqui perto do detalhe. Mesmo no banco, estão a ver? Portanto, este é o shader que nós aplicamos para fazer o cálculo e para reproduzir as gotas. Os vidros do carro. Já apanharam a ideia. E foi assim, este é o último vídeo. Pegue 4. Foi assim que ficou. Mais uma vez, isto é tudo câmaras freecams que nós capturamos no próprio jogo. Não adicionamos absolutamente nada de efeitos visuais, nenhuma partícula, nada.
E pronto, acho que com isto concluí a minha apresentação e passo a bola, não sei se quer gerir alguma pergunta sobre isso. Boa tarde a todos. Sim, houve no nosso grupo algumas questões. Eu também tenho algumas questões para fazer. Se calhar havia eu. Se calhar vamos sentar. Houve alguma situação onde tivessem que decidir entre o realismo de ter num simulador ou a diversão? E se havia alguma preferência por algum deles? Essa é uma questão, acho que é uma das questões mais pertinentes quando se trabalha, sobretudo, com jogos de simulação. Não é? Este caso, e o grande problema é que considere isto metaforicamente como duas montanhas. E de um lado temos uma montanha com o pico da diversão, não é? O arcade e tudo o fun, não é? Todas as regras que nós aprendemos de fun. Por outro lado, é a tentativa de replicar uma realidade e fazer com que a pessoa seja teletransportada para lá e tenha essa experiência. São realidades completamente diferentes, são abordagens completamente diferentes. Obviamente, tu tens de um lado a simulação onde entra no nicho e queres realmente trazer credibilidade em que o piloto, que se quiser treinar, possa simular, como acontece com o Flying Simulators e com o Fórmula 1 e etc., em que podem realmente treinar as habilidades e ter isso. Por outro lado, há alguns aspectos que não são tão divertidos quanto deveriam ser num arcade normal, que tudo acontece e ninguém quer saber. E portanto acontece isso. O problema muitas vezes foi tentar fazer com que, como é que tu consegues ir buscar a mass market do arcade, um lado, ou seja, o mercado que tu necessitas para sustentabilizar um investimento tão grande, que não pode ser é só mesmo para profissionais, não é? Não pode ser isso. Sem, por um lado, descredibilizar o que tu puseste, que é fazer um simulador do Dakar Rally, mas por outro lado não perder os outros porque é tão difícil, tão complexo, que eu não consigo lá atingir. Então, a nossa abordagem, esse foi um problema, e é um problema de qualquer projeto como este, em que está ali no meio. E o no meio é um vale em que não agrada nem a gregos nem a troianos, que é a pior coisa que pode acontecer, não é? Nós costumamos dizer, não, é difícil agradar a gregos e troianos, ou é impossível. Temos que agradar um dos dois. Então o problema é quando não se agrada nenhum, não é? E é um desafio, e nós sabemos disso. Para tentar fazer isso, nós dividimos isto em duas categorias. Ou seja, aliás, dividimos isto em 3 game modes, ou challenge modes. Um era o rookie, ou seja, quando tu jogas, tu podes ir para a categoria de rookie, em termos de nível de dificuldade, para a categoria de competitor ou legend. Legend, aliás, é só desbloqueado como um award se completares o competitor. Em bom rigor, há 2. E o objetivo cada vez mais foi, vamos tentar fazer com que, sem mudar os carros, sem mudar os personagens, sem mudar os ambientes, permitir balancear o jogo na parte do rookie como fã. Okay? E no competitor, como isto é sério. Não é? E foi aí a abordagem. E mesmo os updates que nós temos vindo a fazer são nesse sentido. Para quê? Para tentar garantir 2 grupos diferentes para o mesmo projeto. É garantir que, ok, eu, por exemplo, não, acho muito complexo. Imagina, primeiras reviews que nós tivemos, isto é muito complexo estar aqui a conduzir e ter que olhar para o roadbook, ou ouvir e olhar para o cap e para não sei quantos e tentar controlar. E isso é muito difícil. E de facto é difícil, demora tempo. Eu hoje, e muita gente faz isso, mas demora, é preciso investir algum tempo para ter o olho treinado e digamos, a perspectiva de navegação treinada para conseguir fazer isso. E demora sempre pelo menos umas 2 horas de jogo, só se calhar a partir... Aliás, há uma situação interessante que é o jogo tem 2 momentos de viragem, twist, em termos de experiência. Uma delas acontece às 2 horas, a partir das 2 horas. Normalmente, isto em média, não é? Ou seja, até 2 horas de jogo temos uma relação com o jogo, a partir das 2 horas temos outra relação com o jogo. E é um momento em que é esperado, entre 2 horas e 2 horas e meia, fazer um clique, que é, já percebo como é que isto funciona. E a partir daí fica imerso no jogo. E depois, ali o que se espera, depois varia, mas se calhar entre as 3 e 4 horas, a altura em que tu realmente sentes prazer em estar no competitor. Já nem queres o rookie, não traz nada de novo. O rookie, mas se nós dessemos logo à partida, só saltas para o competitor e é só a experiência correta, perderíamos todas as pessoas porque não iriam. A maior parte das pessoas hoje em dia estão muito, querem tudo muito fast food. Ou seja, tu
queres sentar e queres ter já o prazer da sobremesa e ainda nem começaste com a sopa. É uma realidade que nós temos que analisar. Nos videojogos é isso. E nós temos que manter a audiência logo captada, logo no momento 1. E num jogo em que tu consegues ter o prazer profundo às 4 horas e a partir daí não queres sair de largar o jogo, temos que o segurar até às 4 horas. Não é? Como é que nós conseguimos isso? Considerando que ele começou na hora 0, porque não era uma pessoa experimentada no jogo, ou nas mecânicas, que são novas, são inovadoras. E, portanto, daí tivemos que construir uma situação, por exemplo, nós temos no Rookie uma bolinha que nós chamamos Waypoint Indicator, que é uma que está no topo, bem visível, em que tu vais dizendo, opá, não estás perdido, segues esta bolinha, tal como se fosse qualquer RPG, e segue para esta direção. Que basicamente é um cheating, porque não devias usar isso para dar uma setinha a indicar. Não é na estrada, porque isso também é demasiado overuse, demasiado em cima. E, por exemplo, nós tínhamos usado, ok, vamos colocar isto quando estão on-off-road, ou seja, quando está fora de pista. Mas quando saem na pista, não vale a pena, é o que siga a estrada. Pensamos nós inocentemente. Tivemos N complaints, pessoas que achavam muito complicado porque se perdiam. Diz, como é que é possível perder-se com... Porquê? Porque as pessoas estavam a conduzir e a determinada altura o roadbook dizia assim, está na estrada. Ok, tens na próxima a X km, tens que virar da esquerda. Mas porque a da esquerda eram os traces, ou seja, era um caminho mais pequenino, e o estradão era diferente, nem querem saber, é acelerar até dar maluco. E pronto, e resumindo. E depois chegavam ao fim e viam a meta e perdiam-se. Mas perdi porquê? Perdeu porque tinhas que apanhar 80 waypoints e apanhaste 2. Não é? O primeiro e o fim. Não é? Porcaria das horas. Porquê? Porque estamos num mundo em que realmente o que nós vivemos é o fast food, não é? Ou seja, nós queremos consumir rápido e queremos consumir já e não queremos preocupar muito com isso. E se é algo que é fora do contexto, fora do normal, há aqui uma certa resistência. Daí, partilhar contigo esta questão, que é que criamos 2 modos. Mais tarde, ou seja, num update que fizemos há 15 dias atrás, decidimos, vamos pôr lá a bolinha, deixa-se a bolinha, em qualquer circunstância, está sempre lá a bolinha. A pessoa, se não souber qual é que é, a bolinha diz que é para ali, pronto, a bola. Não é? E isso é só um pequeno exemplo, entre muitos, em que veriam isso. Há coisas que, por exemplo, nós já estamos a dar mais resistência no primeiro, que é para a pessoa dar saltos e maluquices e não ficar, não estragar o carro. Para mim é uma chatice porque aquilo é um rally tático, em que se tu tens 700 km pela frente, no meio de calhaus e de dunas, etc., tens de ter cuidado porque não tens mecânicos para te repararem no carro e tens alguns recursos para gerir. E a ideia era essa. Pessoas do racing a dizer, isto tem jeito nenhum, porque o carro depois anda aqueles zigue-zagues. E eu, analisando isso, os vídeos que eu mando, pois já está com os pneus a 20%, já perdeu o grip todo, ou seja, já não tem tração nenhuma porque ele simulou o grip, que é digamos, a tração que cada pneu tem em relação a isto. E basta que um dos pneus ande a marcha a bater em cima de gravilha, ao fim de uns quilómetros, como acontece na realidade, ele vai desgastar. Mas eles nem querem saber, ninguém foi abrir o menu para ver, está aqui um diagnóstico em que diz. Ninguém, não é ninguém. Estamos a falar de algum tipo de mercado. E daí essa situação. Mas por outro lado, nós no multiplayer dissemos, ok, não tivemos tempo, fica assim, easy cake para toda a gente. Mandamos no Discord, banhado uma imagem do pessoal a rir-se, o pessoal mais pro, a rir-se porque tinha um caminhão montado em cima do outro, parecia um porn truck. Estão a ver a cena? Mesmo com as rodas de trás e tudo. Eu disse, isto está muito mal. É uma figura muito esquisita. E o pessoal riu-se e por favor vamos para a brincadeira. Mas reclamação do pessoal. Isto não era possível, devia ter-se destruído o carro todo. E nós estamos, pois, mas há malta que se dermos saltos muito grandes, se formos a realismo ao ponto de destruir o carro, fica com, que chatice, não posso agora saltar pelas dunas, o carro destrói-se todo. Esse é um desafio que já agora partilho convosco, nessas experiências. Nós estamos aí por esse caminho, que é separar em 2 modos diferentes, em que tu tens 2 paradigmas diferentes e tu jogas naquilo que te apetecer mais, que é o rookie ou o competitor. É por aí que estamos a fazer. Mas o desafio existe. Falou aí de várias situações em que recebe feedback dos utilizadores ou dos jogadores neste caso. Eles sabem sempre o que querem. Isto é, hoje a gente muitas vezes tem que mostrar que não é bem aquilo que deveria ser. Sim. Obviamente que aqui estamos a falar de coisas diferentes. Não é? Uma questão é, eu não posso dizer a uma pessoa que investiu num jogo nosso, pegou em 60 euros e disse, eu vou comprar um jogo da Big Moon, não é? Ou 50 euros para PC, que é 59 ou 39.
Porque qualquer pessoa que o fez, para já, é uma pessoa que nós devemos uma grande consideração. E isso é assim que eu acho. Porque qualquer pessoa que, no meio de tanto mercado, pegou em dinheiro, que faz mais ou menos falta, não compete a mim fazer esse rigor, e fez a escolha de contribuir para um projeto da Big Moon, é algo que merece o nosso respeito. E, portanto, eu não posso abordá-la e dizer que, mas tu não sabes o que queres. Não posso. Primeiro, nem moralmente, nem de qualquer forma. Agora, o que eu posso fazer e devo fazer é mostrar experiências. Olha, tens aqui experiências, já experimentaste isto, não é? E o próprio jogo deve fazer isso. Deve fazer com que ele tenha uma experiência e, depois, e se repararem, por exemplo, a pessoa começa nas dunas e de repente, quando chega, por exemplo, ali a uma zona das dunas, chega a uma zona de praias e diz, tem aqui o Marcona, que é uma zona com praias imensas, podes andar pela praia, por aí fora. É uma outra experiência. Depois tens uma zona em que tens alguns rios secos, e por aí fora, outra experiência. Depois entras numa zona das montanhas da Bolívia, começa a entrar no fog e chuvas e por aí fora, tens outra experiência com montanhas. Depois entras nas planícies da Argentina, outra experiência. Portanto, essas situações. Chegamos, por exemplo, à conclusão de que é muito árduo. Há pessoas que gostam mais de jogar em off-road, mas não é off-road, em traces, ou seja, em mostradões, não é? Terra batida, e outros gostam mais de areia. Ora, como nós replicamos a realidade, isto foi a primeira pergunta, eles têm que fazer carreira na sequência como na realidade aconteceu. O que é que chegamos à conclusão? Que estamos dessa forma, digamos, isto é um bocado post-mortem da nossa parte, não é? Estamos de alguma forma a obrigar o jogador a ter uma experiência que pode ser ou pode não ser aquela que mais gosta. Então, o que vai sair, estou a fazer um disclose confidential, nós amanhã vamos fazer um anúncio do primeiro DLC que vamos e é free, é uma grande extensão que amanhã vai sair. Não vai sair anunciado, vai sair passado uma semana. Mas no update que ele vai ter, por exemplo, vai ter a possibilidade de fazer aquilo que nós chamamos de quick races ou time trial. Não é bem time trial, porque neste caso é mesmo uma race, em que neste momento, sempre que criasse uma carreira, tinhas que, se quisesse chegar a experimentar a Argentina, tinhas que passar pela Bolívia. Agora não. O que vai acontecer, no próximo update, tens um modo em que dizes, eu quero com este caminhão jogar naquele stage porque gosto imenso daquele stage. E não quero saber dos outros. Pronto. Ou seja, o que é que nós procuramos cada vez mais? É chegar a esse ponto, é prazer do jogador. Ele paga e ele é que tem que ter o prazer por isso. E, portanto, nós temos que ser, somos profissionais da área do entretenimento e, portanto, aquilo que nós temos que fazer é garantir que ele tenha uma experiência interessante. Mas, respondendo concretamente à pergunta, compete-nos a nós surpreendê-lo. Muitas vezes ele não pensa que não gosta daquilo, há que experimentar. Mas não podes forçar isso. É um bocado, apareceu algo que o convida a experimentar e se ele não gostar daquilo, ele tem sempre outra alternativa para experimentar outra sem sair do jogo, se não perdemos o jogador. Atenção, parece que só sai daqui, não sei se há mais por aí. Exatamente, está aberto ao bastante okay. Acho que fazemos a questão do tradicional botar a mão. Força. Você falou que ao longo do seu carreira profissional foi programador, foi designer. A minha questão era, qual é que é, na sua opinião, a melhor posição para entrar para esta indústria? Quais é que são as pessoas mais procuradas? São duas perguntas diferentes. Mas pegando na última, as pessoas mais procuradas. Obviamente que não é só as pessoas mais procuradas. Há uma realidade que vocês têm que perceber para cada projeto. Nós, para um projeto, precisamos de pelo menos um designer. Certo? Que inclusive pode ou não acumular funções com outras coisas. Nós sabemos disso. Portanto, não quer dizer que por exemplo, o nosso jogo tem mais que um designer, mas pelo menos um deverá ter. Mas para fazer o Dakar podemos precisar de um designer, mas certamente e decisivamente precisamos de 15 a 20 artistas 3D. De certeza precisamos de uma dúzia de programadores. Mas precisamos de um sound designer. Precisamos de um game writer. Acho que está a responder. Ou seja, pegando nesta métrica percentual, vocês têm que ver toda a indústria, agora acumulem todas as empresas cá dentro, todos os projetos que neste momento, durante os dias estão a decorrer,
temos milhões de pessoas, em que naturalmente o rácio percentual é equivalente a este. Ou seja, para um game designer eu vou precisar de 20 artistas 3D. É por isso, por exemplo, nós desta escola, eu nunca tinha vindo cá, agradeço, desde já aproveito também o convite para vos conhecer. Não os conhecia, já conhecia o Cabo de Lavo, já conhecia, aliás, eu como sou professor universitário, conheço muitas universidades, mas esta em concreto eu não tinha vindo cá e por isso quando o convite disse, com certeza, não sei quando, mas eu vou aí. E tenho muito prazer de estar aqui convosco. Até porque alguns dos nossos colaboradores vieram daqui, não é? Alguns nomes que me relembro, Pedro Geada, que está neste momento a trabalhar em Folhas, teve que ser daqui. Sofia Ferreira tem texturização, saiu daqui. Bernardo Ruas aliás, passou por level, mas ele demonstrou melhor proficiência em assets 3D, está em assets 3D. Nenhum deles está em game design, nenhum deles está em programação. Não sei porquê, portanto, mas há aqui algum. Eu não queria levantar aqui, só apenas a transmitir. Ordem. Não, eu estou apenas a transmitir que, por exemplo, nós estamos neste momento num processo de substituição do game designer, do sound designer. O nosso sound designer está em Inglaterra, teve o convite e ele vai experimentar isso em Inglaterra e, portanto, nós vamos contratar outros. Nós temos tantos currículos para analisar que é complicado escolhermos quem é que vai ser. Certamente não vai ser escolhido o mais justo, vamos tentar o melhor dentro das possibilidades, etc. Mas isto porquê? Porque ele foi contratado, o nosso sound designer foi contratado em 2013, salvo erro, 2013-2014. E só agora vai haver mais uma vaga de sound designer. Artistas 3D todos os anos nós metemos. É só uma questão de ciclo, ou seja, contratamos no ano passado, numa série, agora vamos contratar mais, no próximo ano, e assim sucessivamente. Porquê? Isso é para explicar que há áreas que... Mas isto não tem a ver porque é melhor ou pior para entrar na indústria. Tem a ver com o que a indústria mais mão de obra absorve ou menos mão de obra absorve. Entendem o que eu quero dizer? Para concluir, lembrem-se de uma coisa, todos nós somos game designer, nem que não seja de prateleira. Percebe o que eu quero dizer? A mesma coisa, isto não confundamos. Isto é uma coisa, eu não sou fanático de futebol, gosto de ver futebol, nos videojogos é isso. E nós temos que manter a audiência logo captada, logo no momento 1. E num jogo em que tu consegues ter o prazer profundo às 4 horas e a partir daí não queres sair de largar o jogo, temos que o segurar até às 4 horas. Não é? Como é que nós conseguimos isso? Considerando que ele começou na hora 0, porque não era uma pessoa experimentada no jogo, ou nas mecânicas, que são novas, são inovadoras. E portanto daí tivemos que construir uma situação, por exemplo, nós temos no Rookie uma bolinha que nós chamamos Waypoint Indicator, que é uma que está no topo, bem visível, em que tu vais dizendo, opá, não estás perdido, segues esta bolinha, tal como se fosse qualquer RPG, e segue para esta direção. Que basicamente é um cheating, porque não devias usar isso, está lá uma setinha a indicar. Não é na estrada, porque isso também é demasiado overuse, demasiado lá em cima. E, por exemplo, nós tínhamos usado, ok, vamos colocar isto quando estão on-off-road, ou seja, quando está fora de pista. Mas quando saem na pista, não vale a pena, é o que siga a estrada. Pensamos nós inocentemente. Tivemos N complaints, pessoas que achavam muito complicado porque se perdiam. Diz, mas que é possível perder-se com... Porquê? Porque as pessoas estavam a conduzir e a determinada altura o roadbook dizia assim, está na estrada. Ok, tens na próxima a X km, tens que virar da esquerda. Mas porque a da esquerda eram os traces, ou seja, era um caminho mais pequenino, e o estradão era em frente, nem querem saber, é acelerar até dar maluco. E pronto, e resumindo. E depois chegavam ao fim e viam a meta e perdiam-se. Mas perdi porquê? Perdeu porque tinhas que apanhar 80 waypoints e apanhaste 2. Não é? O primeiro e o fim. Não é? Porcaria das horas. Porquê? Porque estamos num mundo em que realmente o que nós vivemos é o fast food, não é? Ou seja, nós queremos consumir rápido e queremos consumir já e não queremos preocupar muito com isso. E se é algo que é fora do contexto, fora do normal, há aqui uma certa resistência. Daí, partilhar contigo esta questão, que é que criamos 2 modos. Mais tarde, ou seja, num update que fizemos há 15 dias atrás, decidimos, vamos pôr lá a bolinha, deixa estar a bolinha, em qualquer circunstância, está sempre lá a bolinha. A pessoa, se não souber qual é que é, a bolinha diz que é para ali, pronto, bola. Não é? E isso é só um pequeno exemplo, entre muitos
em que veriam isso. Há coisas que, por exemplo, nós já estamos a dar mais resistência no primeiro, que é para a pessoa dar saltos e maluquices, não ficar, não estragar o carro. Para mim é uma chatice porque aquilo é um bocado, é um rally tático, em que se tu tens 700 km pela frente, no meio de calhaus e de dunas, etc., tens de ter cuidado porque não tens mecânicos para te repararem o carro e tens alguns recursos para gerir. E a ideia era essa. Pessoas do racing a dizer isto não tem jeito nenhum, porque o carro depois anda aqueles zigue-zagues. E eu, analisando isso, os vídeos que eles mandam, pois já está com os pneus a 20%, já perdeu o grip todo, ou seja, já não tem tração nenhuma porque ele simulou o grip, que é, digamos, a tração que cada pneu tem em relação a isto. E basta que um dos pneus já não mais, já bater em cima de gravilha, ao fim de uns quilómetros, como acontece na realidade, ele vai desgastar. Mas eles nem querem saber, ninguém foi abrir o menu para ver, está aqui um diagnóstico em que diz. Ninguém, não é ninguém. Estamos a falar de algum tipo de mercado. E daí essa situação. Mas por outro lado, nós no multiplayer dissemos, ok, não tivemos tempo, fica assim, easy cake para toda a gente. Mandamos no Discord, ganhar lá uma imagem do pessoal a rir-se, o pessoal mais pro, a rir-se porque tinha um caminhão montado em cima do outro, parecia um porn truck. Estão a ver a cena? Mesmo com as rodas de trás e tudo. Eu disse, epá, isto está muito mal. É uma figura muito esquisita. E o pessoal riu-se e por fora vamos para a brincadeira. Mas reclama-se do pessoal, epá, isto não era possível, devia ter-se destruído o carro todo. E nós estamos, pois, mas há malta que se dermos saltos muito grandes e se formos a realismo ao ponto de destruir o carro, fica com, que chatice, não posso agora saltar pelas dunas, o carro destrói-se todo. Esse é um desafio que já agora partilho convosco, nessas experiências. Nós estamos aí por esse caminho, que é separar em dois modos diferentes, em que tu tens dois paradigmas diferentes e tu jogas naquilo que te apetecer mais, que é o rookie ou o competitor. É por aí que estamos a fazer. Mas o desafio existe. Falou aí de várias situações em que recebe feedback dos utilizadores ou dos jogadores neste caso. Eles sabem sempre o que querem. Isto é, hoje a gente muitas vezes tem que mostrar que não é bem aquilo que deveria ser. Que... Sim. Obviamente que aqui estamos a falar de coisas diferentes. Não é? Uma questão é, eu não posso dizer a uma pessoa que investiu num jogo nosso, pegou em 60 euros e disse eu vou comprar um jogo da Big Moon, não é? Ou 50 euros para o PC, que é 59 ou 39. Porque qualquer pessoa que o fez, para já, é uma pessoa que nós devemos uma grande consideração. E isso é assim que eu acho. Porque qualquer pessoa que, no meio de tanto mercado, pegou em dinheiro, que faz mais ou menos falta, não compete a mim fazer esse rigor, e fez a escolha de contribuir para um projeto de Big Moon, é algo que merece o nosso respeito. E portanto eu não posso abordá-lo e dizer que, mas tu não sabes o que queres. Não posso. Primeiro, nem moralmente, nem de qualquer forma. Agora, o que eu posso fazer e devo fazer é mostrar experiências. Olha, tens aqui, já experimentaste isto, não é? E o próprio jogo deve fazer isso. Deve fazer com que ele tenha uma experiência e se repararem, por exemplo, a pessoa começa nas dunas e de repente, quando chega, por exemplo, ali a uma zona das dunas, chega a uma zona de praias e diz, tem aqui o Marcona, que é uma zona com praias imensas, posso andar pela praia, por aí fora. É uma outra experiência. Depois tens uma zona em que tens alguns rios secos e por aí fora, outra experiência. Depois entras numa zona das montanhas da Bolívia, começa a entrar no fog e chuvas e por aí fora, tens outra experiência. Com montanhas. Depois entras nas planícies da Argentina, outra experiência. Portanto, essas situações. Chegamos, por exemplo, à conclusão de que é muito árduo. Há pessoas que gostam mais de jogar em off-road, mas não é off-road, em traces, ou seja, em mostradões, não é? Terra batida. E outros gostam mais de areia. Ora, como nós replicamos a realidade, isto foi a primeira pergunta, eles têm que fazer carreira na sequência como na realidade aconteceu. O que é que chegamos à conclusão? Que estamos dessa forma, digamos, isto é um bocado post-mortem da nossa parte, não é? Estamos de alguma forma a obrigar o jogador a ter uma experiência que pode ser ou pode não ser aquela que mais gosta. Então, o que vai sair, estou a fazer um disclose confidential, nós amanhã vamos fazer um anúncio do primeiro DLC que vamos e é free, é uma grande extensão que amanhã vai sair. Não vai sair anunciado, vai sair passado uma semana. Mas no update que ele vai ter, por exemplo,
vai ter a possibilidade de fazer aquilo que nós chamamos de quick races, ou time trial. Não é bem time trial, porque neste caso é mesmo uma race, em que neste momento, sempre que criasse uma carreira, tinhas que, se quisesse chegar a experimentar a Argentina, tinhas que passar pela Bolívia. Agora não. O que vai acontecer, no próximo atleta, tens um modo em que dizes, eu quero com este caminhão jogar naquele stage porque gosto imenso daquele stage. E não quero saber dos outros. Pronto. Ou seja, o que é que nós procuramos cada vez mais? É chegar a esse ponto, é o prazer do jogador. Ele paga e ele é que tem que ter o prazer por isso. E, portanto, nós temos que ser, somos profissionais da área do entretenimento e, portanto, aquilo que nós temos que fazer é garantir que ele tenha uma experiência interessante. Mas, respondendo concretamente à pergunta, compete-nos a nós surpreendê-lo. Muitas vezes ele não pensa que não gosta daquilo, há que experimentar. Mas não podes forçar isso. É um bocado, apareceu algo que o convida a experimentar e se ele não gostar daquilo, ele tem sempre outra alternativa para experimentar outra sem sair do jogo, senão perdemos o jogador. Atenção, parece que só sai daqui, não sei se há mais por aí. Exatamente, está aberto ao bastante. Acho que fazemos a questão do tradicional botar a mão. Força. Você falou que ao longo da sua carreira profissional foi programador, foi designer. E a questão era, qual é que é, na sua opinião, a melhor posição para entrar para esta indústria? Quais é que são as pessoas mais procuradas? São duas perguntas diferentes. Mas pegando na última, das pessoas mais procuradas. Obviamente que não é só as pessoas mais procuradas. Há uma realidade que vocês têm que perceber para cada projeto. Nós, para um projeto, precisamos de pelo menos um designer. Certo? Que inclusive pode ou não acumular funções com outras coisas. Nós sabemos disso. Portanto, não quer dizer que por exemplo, o nosso jogo tem mais que um designer, mas pelo menos um deverá ter. Mas para fazer o Dakar podemos precisar de um designer, mas certamente e decisivamente precisamos de 15 a 20 artistas 3D. De certeza que precisamos de uma dúzia de programadores. Mas precisamos de um sound designer. Precisamos de um game writer. Acho que está a responder. Ou seja, pegando nesta métrica percentual, vocês têm que ver toda a indústria, agora acumulem todas as empresas cá dentro, todos os projetos que neste momento, durante os dias estão a decorrer, temos milhões de pessoas, em que naturalmente o rácio percentual é equivalente a este. Ou seja, para um game designer eu vou precisar de 20 artistas 3D. É por isso, por exemplo, nós desta escola, eu nunca tinha vindo cá, desde já aproveito também o convite para vos conhecer. Não vos conhecia, já conhecia o Cabo de Lavo, já conhecia, aliás, eu como sou professor universitário, conheço muitas universidades, mas esta em concreto eu não tinha vindo cá e por isso quando o convite disse, com certeza, não sei quando, mas eu vou aí. E tenho muito prazer de estar aqui convosco. Até porque alguns dos nossos colaboradores vieram daqui, não é? Alguns nomes que me relembro, Pedro Geada, que está neste momento a trabalhar em Folhas, teve que ser daqui. Sofia Ferreira tem texturização, saiu daqui. Bernardo Ruas aliás, passou por level, mas ele demonstrou melhor proficiência em assets 3D, está em assets 3D. Nenhum deles está em game design, nenhum deles está em programação. Não sei porquê, portanto, mas há aqui alguns. Eu não queria levantar aqui, estou apenas a transmitir. Ordem. Não, eu estou apenas a transmitir que, por exemplo, nós estamos neste momento num processo de substituição do game designer, do sound designer. O nosso sound designer está em Inglaterra, teve o convite e ele vai experimentar isso em Inglaterra e, portanto, nós vamos contratar outros. Nós temos tantos currículos para analisar que é complicado escolhermos quem é que vai ser. Certamente não vai ser escolhido o mais justo, vamos tentar o melhor dentro das possibilidades, etc. Mas isto porquê? Porque ele foi contratado, o nosso sound designer foi contratado em 2013, salvo erro, 2013-2014. E só agora vai haver mais uma vaga de sound designer. Artistas 3D todos os anos nós metemos. São pressão de ciclo, ou seja, contratamos no ano passado, numa série, agora vamos contratar mais, no próximo ano, e assim sucessivamente. Porquê? Isso é para explicar que há áreas que... Mas isto não tem a ver porque é melhor ou pior para entrar na indústria.
Tem a ver com o que a indústria mais mão de obra absorve ou menos mão de obra absorve. Percebem o que eu quero dizer? Para concluir, lembrem-se de uma coisa, todos nós somos game designer, nem que não seja de prateleira. Percebem o que eu quero dizer? A mesma coisa, isto não confundamos. Isto é uma coisa, eu não sou fanático de futebol, gosto de ver futebol, cá entre os sponsors que estão a suportar essa marca e o país local, e inclusive a organização, e estamos num pequeno debate sobre isso. Se calhar vamos ter que fazer uma área de colliders a dizer assim, não pode entrar lá e retiramos essa experiência. Isto só para perceber que na área dos videojogos há muitas condicionantes sobre isso. Antigamente as empresas pagavam a pessoas para fazer beta test. E nós fazemos igual. Mas hoje em dia muitos jogos fazem mais, os players é que pagam para poder jogar no beta. Estamos a falar de duas coisas diferentes, na minha opinião. Estou a falar do lado de cá e estou a falar em nome da Big Moon e de todos os projetos que eu tenho evoluído. Há várias fases, não é? Portanto, a Big Moon tem QA interno e tem colaboradores, neste caso, os 2 colaboradores que são contratados só para isso. Ou seja, são 2 pessoas que são mesmo QA testers e que aquilo que fazem é, sempre que sai qualquer versão, vão verificar. Temos uma plataforma que é o Gira, que faz a gestão das tasks. Um programador ou um artista submete qualquer coisa, ele vai verificar se está ok, testa e diz se está aprovado ou não está aprovado. Isso é o internal process pipeline. Depois, antes de prosseguirmos em frente, quando chegamos a uma altura em que temos beta, depois de atingir beta e o jogo está completo, mandamos para QA external, ou seja, empresas externas que vão fazer testes e vão reportar erros. Normalmente reportam 200 erros, mesmo que sejam coisas pequeninas, não é? E nós temos que limpar. E há vários tipos de gravidade. Depois de passar isso, só depois de passar isso, estamos a falar de provavelmente 2 a 3 meses, então, no caso das consolas, vão passar para os testes das consolas. Então as consolas vão testar também. E isso pode passar mais umas semanas, de acordo com isso. E portanto, passamos por esse processo também. E só depois de passarmos esse processo todo, é que vamos para o mercado. Muitas vezes o que acontece é que o jogo, antes de ir para as consolas, ali no meio, pode haver, por exemplo, um open beta, não falei sobre isso, que irá permitir fazer uma outra situação, que é permitir que as pessoas possam, digamos, dar um feedback. Porque neste momento é o que está a acontecer com o Policy Simulator. Portanto, o publisher decidiu abrir um open beta, já tínhamos passado 3 meses de internal and external QA, e agora ninguém põe, então mesmo numa empresa, a uma determinada dimensão, vai pôr o jogo a sair de desenvolvimento e pôr no QA das pessoas. Não conheço. Acredito que haja quem faça, mas não conhecemos. Portanto, só depois nós achamos que, ok, isto já está minimamente decente, já foi bem testado, ainda assim vamos permitir que um grupo muito fechado, não é, bem identificado, durante um período de tempo, possa ver. E o objetivo daqui é mesmo receber o feedback do utilizador. Já nem é, porquê? Porque o QA tester normalmente não vai dar o feedback como consumidor, vai dar o feedback técnico. Fizemos estes procedimentos e o jogo crashou. Fizemos estes procedimentos e aquela textura, observou-se que uma textura estava mal aplicada. Fizemos estes procedimentos e algo não aconteceu conforme deveria acontecer. E isso é técnico. Não é tanto do ponto de vista funcional e experimental. E daí às vezes dá-nos jeito ir de facto a um grupo de fãs que possam ser representativos daquilo que é o nosso target audience e verificar isso. E pronto, o que acontece, muitas vezes o que acontece, quer dizer, depende, ou é um grupo muito pequenino e nós oferecemos as chaves para o efeito, então está feito o acordo, ou seja, jogas, ganhas e assim quantos. Há quem faça isso de uma outra maneira, que é um early access, é um bocado isso. Acabas por, ainda está em desenvolvimento, e as pessoas estão a pagar. Quais são as vantagens e desvantagens? É que a vantagem do jogador é que pode dar input sobre o jogo e de alguma maneira poder ou não condicionar o jogo. E quando supostamente o jogo estiver concluído, ele já o tem. Mas são abordagens diferentes. A que eu conheço e aquilo que nós temos vindo a fazer é passamos por este processo todo e depois, eventualmente, podemos abrir, que é o que acontece com o Policy Simulator, para que as pessoas testem. E o que está a acontecer com essas é um grupo muito reduzido, é um testing group em que as pessoas que se inscreveram, que foram selecionadas, não vão pagar. Depois no final tem o jogo.
Há quem o faça simplesmente com um processo promocional, há quem o faça num processo em que a pessoa já o comprou, tipo Early Access, e depois já fica com ele. Mas isso depois cada empresa não Nenhum jogo é perfeito. Todos os jogos têm os seus bons, todos os jogos têm os seus maus. O que é que acha que falhou no Dakar 2018? É fácil, aliás, isso é o que eu acho, na minha opinião. O Dakar 2018 teve coisas que funcionaram muitíssimo bem e houve coisas que funcionaram menos bem. Não podia falar sobre isso. O que funcionou muitíssimo bem, e aliás, no overall eu estou muito orgulhoso de toda a minha equipa, estou muito contente com o resultado atingido, e sobretudo com a forma como rapidamente no último mês nós resolvemos uma série de issues devido à questão do timing das licenças que nós tínhamos que o fazer e tínhamos que o lançar. E portanto as pessoas tiveram isso. O que é que correu melhor e o que correu pior? O que correu muito bem foi a maneira como nós conseguimos ultrapassar problemas que nós, challenges que nós não conhecíamos, como por exemplo o Open World. Ou seja, nós já tínhamos feito, o Polícia Maleta tem 10 km quadrados, mas repare, nós temos feito jogos na ordem dos 10 km quadrados, 12 km quadrados, e este tem 18 mil km quadrados. Portanto, era uma área unknown e tinha sido indicado para nós próprios há um ano atrás como uma área de maior risco. E nós podíamos não conseguir fazer isso. Por outro lado, conseguimos perceber que, hoje posso dizer que não estamos a ver se é possível entrar dentro de um BD50. O que é um BD50? É um Blu-ray de dupla face, que é o máximo que nós podes ter num Blu-ray. Ou seja, um Blu-ray normal tem 25 GB de capacidade, certo? Um Blu-ray 50 tem 50 GB de capacidade, que é double side. E é o máximo que podes ter. A partir daí só se tiveres mais múltiplos Blu-rays. Se andar a meter bolachas não faz sentido nenhum. Portanto, resumindo e concluindo, nós sabíamos que não podíamos passar os 50. E divisão de chances e não sei quantos, tínhamos que, não dá para ir aos 50, é 40 e tal gigas. Então, o máximo que podemos fazer é um jogo que é 40 e tal gigas. O que significa que depois tivemos que fazer um mix de compressão para um lado, com situações externas de download externo para outro. E essa foi logo a partir da maior incógnita, que conseguimos resolver a tempo e horas. Outra questão que resolvemos muito bem foi a maneira, como no meu entender, como nós abordamos uma coisa incógnita, que era como é que vamos pôr os roadbooks a funcionar cá dentro. Bem, pareceu correr muito bem. O que é que foi mais difícil de atingir em termos digamos, de qualidade? Nós tivemos um primeiro issue que tivemos que atacar rapidamente, que foi penalizante no início, foi a fraca implementação dos steering wheels. Isto tinha a ver com uma situação muito clara, que é nós, no início, termos poucos exemplares em casa, para verificarmos isso, e depois tivemos que rapidamente, hoje já temos 20 e tal exemplares, porque fomos implementando e fazendo acordos à medida que fomos verificando o que é que o mercado mais precisava. E, portanto, isso são situações que uma empresa como a Codemasters, ou como a Milestone, que já fez uma série de jogos, não é? Não tem, porque ele já fez. Ou seja, no Dakar 19 não vou precisar de saber quantos quilómetros quadrados eu consigo ter dentro de Blu-ray ou quantos steering wheels eu tenho no mercado, que eu sei agora. Não é? Mas como é que sabes? Sabes se lançar o jogo e ver o que é que acontece. Neste caso, retificamos, portanto, ou seja, foi um erro. Não foi um erro, foi algo que nós não... São aquelas coisas que vamos ver o que é que acontece, reagimos logo, resolvemos. Outra questão que não é tão rápida de fazer, nós fizemos algumas melhorias das físicas dos veículos, mas que neste momento já estamos em curso o desenvolvimento de uma tecnologia, um upgrade tecnológico, que vai permitir no próximo ano resolvermos a fundo o Driving Physics, que é, no meu entender, de tudo aquilo que é menos bom no jogo. Não é? Ou seja, o jogo, eu gosto muito do jogo, gostei feito adoro o jogo, a mecânica do jogo, acho que finalmente eu consigo explorar o mundo com um carro, com um caminhão, com uma moto, a pé, o que eu quiser. Acho que isso é algo que não existia antes e portanto, ninguém pode ser comparado. Muitas vezes sofremos do facto de vamos comparar isto com aquilo, quando digo, mas eles não são comparáveis, porque isto é um jogo que acontece numa arena ou que acontece numa track e este é um open world gigantesco, com navegação. E não devem ser comparáveis, mas as pessoas comparam, também é óbvio, não é? E portanto, e neste caso, porquê? Porque foi como construímos aquilo baseado em 5 categorias, já falei, caso das motos, das quads e por aí fora, naturalmente não tivemos tempo para amadurecer, que agora acontecerá no próximo ano, não é?
amadurecer o suficiente para que para podermos competir com empresas que já estão há 20 ou 30 anos no mercado com físicas, que é o que fazem desde há 20 ou 30 anos. É normal que quando lanças o primeiro jogo, alguma coisa ainda não ficou como tu gostarias, desde que tenhas a capacidade de, a seguir, poder melhorar. Não é? E há dois tipos de melhorias. Há aquelas melhorias que são enquadráveis nos patches, que é, ok, aquele device não está bem configurado, vamos configurá-lo e vamos colocá-lo lá. Okay? Fizemos isso. O grito dos pneus ali não está grande coisa, vamos melhorar e vamos colocar. Isso é muito a fazer. Ok, há aqui uma estrutura que foi feita para as motas que não está grande coisa. Já percebemos, é estrutural, temos que o resolver, demora 6 meses. Então já não vai conseguir entrar em 2018. Vai entrar na versão 2019. Não é? Eu acho que uma das coisas que eu queria vos dizer é que há bocado disse que não contabilizei ali o número de jogos que eu desenvolvi, ou que participei no desenvolvimento, mas sim o número de jogos que saíram para o mercado. E isso é que realmente é muito importante. Porque vocês quando lançam o produto no mercado, como é o cálculo, se vocês puserem assim para o mercado num conjunto de utilizadores, tem um impacto. Quando vocês têm centenas de milhares de utilizadores a jogarem, tem outro tipo de dimensão de reclamações. Não é óbvio, não é? E quanto maior é o aspecto em termos de audiência, maior é a capacidade de vocês recolherem informação extraordinária para fazer o post-mortem e dizer, ok, agora a seguir tem que melhorar isto aqui, não é? Para fazer o vosso processo. Dizer que fizeram um jogo e que foi jogado pela mãe, pela avó, pelo sobrinho, a aprendizagem é no mínimo de 50%. Fez-se a aprendizagem do ponto de vista produtivo, não se retirou absolutamente nada do ponto de vista conclusivo, que é o que é que os jogadores realmente acham do teu jogo. Não sei se estou a perceber, ou seja, metade da aprendizagem é feita quando vamos ao mercado e recolhemos essa informação. Ora, este é o primeiro Dakar. Já tinha existido 2 em 2003 e 2002, mas estamos a falar de puro arcades, não tem nada a ver com roadbooks, navegação, nada disso. Este é o primeiro. É o primeiro jogo de Rally Ride, é o primeiro jogo com esta dimensão de navegação e por aí fora. E, portanto, é um jogo bestial, fantástico, eu adoro o jogo, mas já disse isso várias vezes. Acho que aqui ou ali, neste caso, sobretudo Driving Physics nas motos, Driving Physics aqui ou ali nos carros, eu não só quero, como quero melhorar na próxima edição, mas foi basicamente aquilo que se poderia apontar. Porquê? Porque eu tenho 3 países para explorar, eu tenho 5 categorias em que eu posso conduzir carros, posso conduzir motos e por aí fora. Eu tenho experiência de andar no meio de sol, no meio de nevoeiro, de chuva intensa, trovoada. Tenho experiência de andar de dia e de noite, tenho experiência de uma série de coisas. Não é? Ou seja, isso tudo foi implementado, não houve nada que o jogo não tivesse, que tivesse sido prometido e que não estivesse lá. Está lá tudo. Não é? E acho que nós fizemos updates suficientes em determinadas circunstâncias que estão bem, outros que têm que ser melhorados. Mas estão lá e funcionam e não é nenhum bloco. Por exemplo, só para perceberem uma questão, nós fizemos uma implementação de multiple devices com multiple USB connections, que estamos a falar, por exemplo, teres um shifter de uma marca com o steering wheel da outra, aceleração e travagem da outra com os pedals, ok? Em Windows, PC. Inclusive com o shifter manual, clutch e uma série de coisas. Nas consolas, fizemos apenas com uma base, ou seja, tens uma base e tudo está ligado à base. Porquê? Porque a consola, olhamos para a consola e a consola só tem 3 USBs. E nós dizemos assim, sempre, por exemplo, o PlayStation 4 tem 2 USBs à frente. Se puseres um controlador, assim só tens um para ligar. Como é que podes... Mas o facto é que ainda se pode ligar por trás. Descobrimos que há pessoal que o faz. Ok? Então, claro que dissemos, se calhar podias ligar à base. Ok? Nós vamos fazer isso. Vamos lá dar umas voltas no código para isso. Percebem o que eu quero dizer? Ou seja, não estou a reclamar. Ninguém me obrigou a vir para videojogos. Okay? Podia estar a plantar batatas. Alheiras não, porque eu não conheço muito bem, mas eventualmente aqui podia-se fazer isso. Não fiz isto nesta área, portanto, eu não posso reclamar que se calhar quem está nas alheiras diz, pô, mas as alheiras queimam os dedos todos. Fiz uma comparação. Isto é para dizer que todas as áreas têm as suas dificuldades e a nossa especialmente sofre muitas coisas. Nomeadamente, por exemplo,
Inclusive o fator social media. Se eu aqui perguntasse críticas do jogo que vocês jogavam à minha frente, todas vocês davam, mesmo as críticas mais destrutivas, tornavam-se críticas construtivas, porque olhavam nos meus olhos, vocês iam me dizer, olha, jogo impecável, só que achei aquilo ali, gostava que não sei quantos, poeira, ok. E este discurso assim, impecável. Mas se calhar se for na internet a dizer assim, ninguém me conhece, ninguém sabe, é o meu nickname. Quero lá saber de vocês. Olha como eu sou tão mau. Depois 20 indivíduos a seguir foram na onda. Às tantas dizem, meu Deus, estou-me a insultar. Welcome to the reality. Nós estivemos a falar dos publishers e tudo, tem os prós e tem os contras. Eu queria saber se a Big Moon alguma vez considerou um novo IP através do Kickstarter ou GoFundMe. Nunca considerou. Porquê? Vamos falar sobre... nunca considerou até ao momento, não quer dizer que não tenho nenhum plano para isso. Não tenho nada contra isso. Mas até hoje percorreu-me em mim o meu medo. Que é o medo de eu prometer alguma coisa que não fosse capaz de cumprir. O Dakar é uma realidade. Está cá fora. O Rocket Death é uma realidade. O Alkins Game foi uma realidade. O Istanbul também foi uma realidade. O IC3. Todos os jogos que eu joguei foram uma realidade. Percebe o que eu quero dizer? Ou seja, foi para o mercado quando estava. Pronto. O Dakar 18, que estamos a falar hoje, foi para o mercado. Pronto. Podes gostar pouco, muito, não sei quantos. Tens milhares e milhares de gameplay streaming. Faz Google, Dakar 18, tem bué da gente a streamar por aí fora. Bué de vídeos e por aí fora. Compraste porque achaste que era o que querias comprar. Portanto, o jogo é o que é. E, portanto, eu não prometi mais do que aquilo que ele é. Quando vamos com o Kickstarter por aí fora, tem esse problema. Eu estou a pedir financiamento, não é? Prometo que recebo o dinheiro das pessoas, prometo que vou fazer o jogo dessa maneira, não sei se vivo até lá. O que é que vai acontecer a seguir? E as pessoas? Claro que o risco... eles sabiam. As pessoas sabiam o risco. Depois a seguir faz outros, Kickstarter, e eles vão dizer o quê? Man, e o dinheiro que do outro? Onde é que está o meu jogo? A seguir faz um Early Access. Olha, e o que aconteceu àquele jogo que eu te dei não sei quanto? Tens haters atrás de ti. Sim, mas fundamentalmente não é a mesma coisa que ter um publisher. Só que com mais liberdade. Não. Um publisher não temos deadlines a seguir. Investimento dele. Não. Eu sou teu publisher, sou teu editor. Acontece a mesma coisa do que o editor. Tu escreves uma música e eu adianto dinheiro para tu ires fazer uma música, ou tu escreves um livro e eu adianto dinheiro para isso. Eu assino um contrato contigo e a relação é entre nós dois. Sim. Ou seja, está num contrato muito específico de duas pessoas adultas concretas. Certo. O user final é um consumidor de uma experiência. Não quer vender o teu jogo a ninguém. Ele quer comprar a experiência. Prometeste-lhe que lhe davas uma experiência, tens que lhe dar a experiência. Fiz-me entender a diferença? Uma coisa é, faz um contrato entre dois sócios. Funciona, não funciona, pronto, vocês duas pessoas que querem ganhar dinheiro com o projeto. Podia ser um projeto de construir apartamentos e alugá-los. É um videojogo. É igual. É um business to business. O jogador que, apaixonado por aquele tipo de jogos, acredita na tua palavra e vai-te dar apoio em troca de uma experiência. Estamos a falar de emoções. Mas estamos a falar de por dinheiro. Okay? Eu, 2014, passamos uma fase menos boa, porque estávamos a trabalhar nesse projeto, a empresa faliu, a 3 de dezembro, porque tínhamos prometido que isso não iria acontecer, nós fomos dando crédito, e porque também não consegues mudar de projeto assim quando tens uma equipa de 20 e tal pessoas a trabalhar. Acumularam uma dívida connosco na ordem dos 200 e pouco mil euros. Faliu. Acabou. Não há, nunca mais, eu já sabia naquele momento nunca mais iria ver isso. E, no entanto, continuo a ver os managers da empresa que isso aconteceu. Continuamos a encontrá-los todos os anos nas feiras e nem por isso não lhes estico a mão e cumprimento. E falo com eles. Porquê? Porque eu sou suficientemente maduro para perceber que, desculpa lá a expressão, eu vou dizer isso, shit happens. Okay? Percebe o que eu quero dizer? Estamos nessa relação. Não sei se é igual a eu ter um jogador que vai ter comigo
eu dei o meu dinheiro para ter um jogo e não recebi. A relação é diferente. Porque se eu concordei num contrato com alguma empresa, sei que a empresa se falir, tem esses problemas. É um contrato de business to business. Quando você respeita o mercado de jogos, você lê muito a respeito que uma das formas de você facilitar a sua entrada no mercado é comparecer em congressos a lá GDC. Sim, sim e não. Ou seja, há aqui duas questões importantes. Já agora, até porque isso não tem que ir, mas só para percebermos e entrarmos numa questão que eu acho que é importante para vocês. Qual é o problema que acontece na vossa entrada para a indústria dos videojogos? O problema neste momento está no gap. Há um gap. Okay? E à partida existe esse gap. Ou seja, mind the gap. Né? Mind the gap. Cuidado com o buraco que está ali no meio. Vocês estão a estudar videojogos, independentemente da área que vocês gostassem de seguir, e isso vai-vos levar até uma certa altura em que vocês têm o degree. Na verdade, vocês chegaram, ainda estão no negativo, vocês ainda não chegaram ao zero, não estão lá. Depois, a partir daí, têm que criar claro, já trabalhando de portfólio durante a vossa academia, mas o problema é que vocês chegam a essa altura e não têm portfólio suficientemente bom, não é, para entrarem na área dos videojogos. Isso é o gap que existe. E, sobretudo, no mercado AAA e por aí fora, onde a primeira coisa que está lá em cima é tem que já ter feito isto em algum AAA game. Agora vamos lá ver uma coisa. Se não me abrirem a porta, como é que eu vou ter hipótese para provar que já fiz uma coisa que nunca fiz? Não é? Estou a perceber a ideia? E este é o gap. O problema aqui é como é que vocês fazem a ponte para saltarem de um sítio para o outro sítio. A partir do momento em que vocês trabalham, e atenção, e essa é a parte importante, se vocês fizerem parte de equipas de projetos que são reconhecidos, não é? Hoje em dia, aliás, havia um amigo meu que dizia que uma pessoa, um cão e a avó fazem um jogo. Basicamente, uma pessoa faz o jogo, o cão faz companhia e a avó serve-lhe o lanche. Ele precisa de comer, precisa de companhia emocional e ele programa. Não é? Programa, faz 3D, faz texturas, não sei o quê, e lança o jogo. Acontece. Pronto, o que acontece com isto? E o resultado disto é que esse jogo, a não ser que entre naquele do Euromilhões que falamos na hora do almoço, em que a estimativa é que a pessoa teve tanto sucesso e pronto, então aí ele passa a ser um guru, ok? Mas se esse Euromilhões não lhe sair, o que acontece é que tu dizes, eu já fiz este jogo, este que ninguém conhece. Mesmo que esteja no Steam ou que esteja na App Store, ninguém conhece. Portanto, não é mencionável. Portanto, o que eu acho, há duas maneiras de resolver este gap. Ou vocês conseguem, por vocês, fazerem portfólio suficientemente ilustrativo da vossa qualidade, ao nível dos outros, e vão com isso, de facto, tentando responder até entrar numa empresa que, ok, abriu, não interessa muito, desde que seja uma empresa que tenha um projeto minimamente decente, é o importante para vocês começarem a trabalhar. Nem tanto nessa parte é para ganharem o currículo, dizer, eu já trabalhei aqui neste projeto, eu sei como é que funciona uma pipeline. Mas tem que ser uma empresa que tenha uma pipeline. Não conta a pessoa, avó e o carro. Okay? Essa não conta. Portanto, esse é o problema. A outra hipótese, de facto, que eu, aliás, aproveito e lanço esse repto, talvez as universidades devessem fazer, nomeadamente com o vosso Politécnico e outras coisas, devessem pensar numa plataforma de trabalharem com, eventualmente depois com a indústria, ou de outra maneira, repara, só estou apenas a dizer isto, acho que fazia sentido, para que vocês pudessem trabalhar, nem que seja a produzir assets não primários, mas secundários, mas que vos permitissem, de alguma maneira, dizer, eu tenho estes assets que estão naquele jogo. E de facto, vocês, dessa forma, poderem começar a criar o tal portfólio, mas é um portfólio que entra num crédito que acontece, é real. Eventualmente, não diria nos primeiros anos da faculdade, mas se calhar vamos para o fim, haver aí um processo, quase ao nível do mestrado, em que realmente durante um ano e meio, as pessoas têm de trabalhar em 2 ou 3 projetos, que sejam, mas têm que ser projetos em que a escola saiba que são projetos que realmente vão ser reconhecidos no mercado internacional. Podem ser empresas portuguesas como empresas internacionais, se interessa. O que interessa é que, de facto, depois, isto seja mostrado como vocês aprenderam algo.
e fizeram essa tal ponte. A partir do momento em que passam a ponte, a Big Moon, por exemplo, sofre de uma situação normal, que é nós elevamos a fasquia a um ponto em que o jogo é reconhecido em todo o mundo. Toda a gente, se quiser saber o que é Dark Arms, toda a gente sabe o que é Dark Arms, mas é que toda a gente sabe. No mundo já ouviu falar. E, portanto, é um jogo que qualquer pessoa que queira se candidatar, a pessoa sabe que sabemos o que é o jogo. Não é? E, portanto, permite haver aqui já uma forma de uma alavanca. E é por isso, por exemplo, que nós, entretanto, já perdemos dois elementos. Um elemento, eu falei que é o sound design, outro perdemos um elemento de UI, UX, que foi diretamente para a Electronic Arts, neste momento está a trabalhar na Ghost, começou este mês, a fazer o próximo Need for Speed. Porquê? Porque ele disse mesmo 2 anos anteriores, disse, eu se agradeço à Big Moon por isto, porque se eu não tivesse tido esta possibilidade de trabalhar em 2 projetos que ele fazia connosco, eu não teria sido imediatamente aceito para estar em Inglaterra agora a fazer o próximo Need for Speed, porque a Big Moon permitiu, porque antes de ir, ele era um designer e ele já tinha vindo da UGA, mas fazia jogos casuais de mobile e, portanto, ninguém lhe abria as portas no mundo do Need for Speed. Mas depois de fazer Dakar, percebe? Eu tenho mesmo que, se lá se aceitar só mais uma pergunta e fechar. Eu gostaria de fazer uma. Nós há pouco em conversa durante o almoço, Deixa agora só uma questão. Não quer dizer que seja até nunca. Um dia mais tarde nós podemos conversar e ter outra oportunidade, ainda mesmo porque temos que terminar depois a seguir com esta pergunta, mas depois vocês têm os meus contactos e, portanto, um dia mais tarde podemos ter mais uma amena quebra-quebra. Nós estávamos a falar, o Paulo é um dos pioneiros na criação e desenvolvimento de jogos em Portugal. E o Paulo falou que quando começou a criar jogos havia falta de massa crítica no mercado. Claro. Portanto, isto é, não havia... Aliás, podemos já dizer que massa crítica, sem ser académica, meramente académica, começou a aparecer a partir, eu diria, de 2010 para a frente. Até 2010, nós sabemos quem éramos sempre um grupo de game devs associados à academia, mais ou menos, e acabou. Atualmente, eu creio que Portugal está em condições de dizer que tem essa massa crítica. Sim, falta a indústria. Falta a indústria. Quais eram, aqui para esta plateia, que possíveis empreendedores, quais eram as recomendações que daria para alguém que quisesse? Bom, eu acabei agora de dizer 2 coisas, não é? Aliás, disse aqui no meio disto várias coisas. Sim. Vamos tentar reter alguns bullet points. Um bullet point foi, há bocado eu falei na probabilística. É assim, antes disso eu falei que vocês só podem considerar que aprenderam alguma coisa dos jogos que vocês lançaram para o mercado e deram assistência. Os jogos que vocês fazem em casa servem apenas para perceberem que vocês sabem modelar, programar, fazer coisas. E para vocês parece-vos bem. Ninguém reclamou, não houve má reviews. A avó nem o cão reclamaram. Está tudo bem. Estou a perceber onde é que vai chegar. Não houve modelo comparativo. É apenas o vosso alter ego e vocês próprios a discutirem o assunto. Portanto, não funciona. Vocês fazerem um jogo e de repente ele dar 1 bilhão e vocês serem unicórnios, crescermos uma coisa assim no meio da testa, isso pode acontecer, mas a probabilidade de crescer um corpo no meio da testa, um só, não estou a falar dos outros. Os outros é fácil de vocês resolverem o assunto. Mas aqueles que toda a gente quer, é que isso é uma diferença incrível, é que toda a gente quer ser unicórnio, ninguém quer ser bi. Mas aqueles que o pessoal quer ser unicórnio, a probabilidade, pensem nisto, a probabilidade disso acontecer sem a vossa experiência anterior é menor do que a probabilidade de sair semanalmente o Euromilhões. No entanto, sai. Portanto, agora não pensem, agora muitas vezes eu digo, se o objetivo é ficarem ricos no instante, provavelmente é melhor. É mais provável. E joguem mais vezes no Euromilhões e esqueçam disso. É mais barato, já tem muito e estão a perceber? Tipo, agora vou ser Minecraft. Sim, joga no Euromilhões. Portanto, é mais fácil. Okay.
Eu estou a dizer isto, não quer dizer que não aconteça. É pura métrica. Metam os milhões de pessoas que estão na indústria neste momento a aprender e já a existir, e os veteranos e por aí fora, dividam pelo número de bilionários que ficaram não sei quantos e vê se as médias probabilísticas. Esta é a realidade. Então o que é que eu acredito? Acredito na minha história e na história de pessoas que trabalham comigo, em que antes de vocês fazerem o vosso jogo, vocês façam jogos para outros. Isto é o que eu acho. Percebem o que eu quero dizer? Ou seja, é preciso aprender. É um processo de aprendizagem. Não quer dizer que, e atenção, não quer dizer que vocês não devam fazer um jogo, colocar no mercado e aprender para efeitos de aprendizagem e para efeitos sem a ambição de que eu agora vou ficar rico com isto. Pá, se ficarem, eu dou-vos os parabéns e aproveito convites para investidores na Bigman. Mas, fica já o convite oficialmente feito. Mas sem ser isso, é o ar de trabalho. Ou vocês acham que um médico fica um cirurgião impecável, reconhecido, porque de repente nasceu num corpo? Eu falei daquela que está a rir, é só está a falar de um. São os unicórnios. Único. Portanto, isso não vai acontecer. E, portanto, a probabilidade é muito diminuta, não é? Estamos a falar, obviamente, entre pessoas adultas, estamos aqui na sala, e a brincarmos um bocadinho sobre isto, mas também, honestamente, percebemos o processo. Eu tenho 45 anos, tenho 27 jogos lançados, tenho quase 30 anos de experiência no mercado. Nunca tive, já participei em jogos de facto bastante conhecidos, nunca tive um massive sucesso. Se calhar nunca vou ter, porque nem todas as pessoas têm. Percebe? Nem todas as pessoas têm. Nem todos os realizadores de cinema vão ganhar um Oscar. No entanto, há filmes, enquanto está a acontecer, todos os cinemas no mundo estão a passar filmes, e já passaram outros. Portanto, é preciso encarar isto com toda... Não descurar os sonhos. O que eu quero é fazer este balanceamento. Sigam os vossos sonhos, mas percebam, como há bocado disse, nem todos vão para game designers e por aí fora, vão se adaptando. E tudo acontece. Em relação à questão do vosso processo, o que eu sugeria é preciso criar portfólio, é preciso conhecer, ganhar know-how. E é preciso trabalhar com outras pessoas, é preciso fazer projetos grandes. Quando digo grandes, evitem o projeto, a pessoa, o cão e a avó. Não é? Portanto, ou seja, tentarem fazer com mais pipeline, para perceberem os problemas que isso lá dá. Porque se vocês fizerem um jogo em que fazem tudo, é difícil que o jogo tenha uma arte espetacular. Não quer dizer que não tenha. Não estou a dizer isto. Que tenha uma arte espetacular e que tenha um som espetacular e que tenha... Percebe porquê? Porque a pessoa não se dedica o tempo suficiente a uma das vertentes. E depois diz eu já fiz 3 ou 4 jogos e ninguém me quer na indústria. Pois, porque se calhar o nível, ou os jogos não foram para o mercado, ou não são reconhecidos no mercado, ou não têm o nível de qualidade necessária para que as pessoas digam isto é uma pessoa interessante nesta área. E depois é muito difícil alguma empresa contratar uma pessoa que é o one-man show. O que é que isso quer dizer? As pessoas querem, nas suas pipelines, pessoas especializadas em alguma coisa. Eu quero um artista 3D, eu preciso de um programador, eu preciso de sei o quê. E dizem, mas eu faço isso tudo. Mas eu não tenho aqui, eu faço tudo. Eu tenho vários lugares. Tens que enquadrar num deles. Não é? Por vezes, candidatarem-se como eu sou o faz tudo, não é positivo. Vocês têm que ter... Vocês até podem fazer tudo, e é bom, isso é por trás. Mas pela frente tem que ter algo que vocês dizem, eu quero ser isto. Não é isto, hoje quero ser isto, mas amanhã quero fazer mudar o departamento. Isso não funciona nas indústrias. Nas pipelines isto não funciona. Vocês têm que dizer, eu vou me especializar nisto, à medida que vão avançando. Podem ser mais flexíveis no início, mas depois vão ter que ir induzindo. Arranjar formas de trabalhar em projetos colaborantes para ter acesso a projetos em que vocês trabalhem ao lado de pessoas com muita experiência é excelente, é a melhor coisa que vocês podem ter. Ganhar experiência, isto demora anos. Volto a dizer, um bom cirurgião não se fez em 1, nem 2, nem 3, nem 4 anos. Ele ganhou ao longo de uma década, pelo menos, alguma coisa. Uma década depois de sair da universidade. Percebem o que quer dizer? Tem algum tempo pela frente. Eu continuo a dizer que isso não tem problema nenhum. Aconteceu comigo, vai acontecer com toda a gente. Okay? O único problema que eu vejo na indústria, em Portugal, é mind the gap. Okay? Não são os músicos, é de facto o buraco. Não se deixem entrar no buraco. Ou seja, arranjar a maneira de criar portfólio para poderem fazer a ponte para a indústria. E depois alguns lá à frente, quando vocês tiverem experiência, vocês podem se juntar com 2 ou 3 pessoas e criar a vossa empresa e por aí fora. Outra coisa importante, sempre que trabalharem para terceiros, obviamente, esforcem-se a seguir quem é a equipa que
que vos contrate, seja a Big Moon, seja qualquer outra Big Moon no mundo. Se porventura não estão a trabalhar para terceiros, estão a trabalhar para vocês próprios, querem se organizar, eu não estou a dizer que não o façam. Não sejam empreendedores, não disse isso. Aliás, eu digo que enquanto não tiverem outra coisa, não fiquem parados, façam portfólio, façam coisas. Agora, o que eu quero dizer é que não tentem fazer copycats. Copycat não vai a lado nenhum. Percebe? Uma coisa é fazer copycat para fazer digamos, uma técnica. Olha, vou replicar este carro para mostrar que tenho capacidades para fazer portfólio para alguém ver. Isso muito bem. Uma personagem, isso eu acho muitíssimo bem. Mas é para portfólio. Fazer um jogo que, e tal, olha, eu vou fazer um jogo, agora vou fazer um jogo baseado no Call of Duty. Eu vou fazer um jogo tipo Diablo 3. Mas é o meu, feito por mim, pela minha avó e pelo meu cão. Mas eu acho que consigo. Giri. Percebe o que eu quero dizer? Pá, por amor de Deus. Não é? Então, se calhar, toda aquela equipa... vou fazer um western. Nunca ninguém pensou em fazer um western. Eu adorava fazer um western. Eu tenho um projeto de western na cabeça há imenso tempo. Ainda não o fiz porquê? Porque cada vez mais vejo mais difícil isso. Porque sempre que eu jogo o Red Dead Redemption digo assim, esquece, pá, isto é de tarefa. Para que é que me vais meter nisto? Não é? Percebem o que eu quero dizer? Porque eu digo assim, ok, então isto eu não posso fazer. Eu posso fazer um western, sei lá, em que as cabeças dos cowboys são alguns outro planeta qualquer. Talvez, ou cabeças de peixe, olha. Então, o que eu estou a te explicar é que realmente tem que ser algo que, se entrar em rota de colisão com algo que existe, isto é um jogo como aquele, só que pior. Está bem? Malta, gostei muito de vos conhecer. E desejo-vos a melhor sorte.